Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à Rede Energia. Eu sou a Fabiola Sena, uma das cofundadoras da escola. Hoje a gente fez uma aula aqui aberta porque é um dia super especial. Hoje é o aniversário de 3 anos da escola e para celebrar isso, a gente está com a equipe completa da Rede aqui e recebemos o Rodolfo Cabral, que é professor de cursos na Rede, professor da assinatura, mentor certificadíssimo aqui, aprovadíssimo pela rede e tem uma grande experiência no setor elétrico que ele vai hoje compartilhar com a gente. Então, aproveitem para fazer perguntas. Então, a primeira vez que eu tenho para vocês é: Rodolfo liberou perguntas a qualquer momento, então aproveitem, eles que têm que fazer pergunta durante a masterclass de hoje, para justamente a gente poder criar essa dinâmica. Se vocês não fizerem, eu vou fazer pergunta, hein? E antes de passar a palavra para o Rodolfo, eu tenho ainda mais uns avisos tradicionais. Se vocês permanecerem com a câmera e o microfone abertos, é porque vocês aceitam que a imagem e a voz de vocês vai permanecer gravada e disponível na plataforma. No final da masterclass, você vai receber um aviso para preencher no formulário de feedback. Conta pra gente o que você achou da aula, dê a sua sugestão, a gente prepara a escola para vocês. Então, usem essa ferramenta de feedback para a gente fazer uma escola melhor para vocês. E lembre de postar a jornada de capacitação nas redes e marcar a Rede Energia, seja no LinkedIn, no Instagram. A gente gosta muito quando vocês marcam a gente. Então, lembrando, perguntem a qualquer momento. Não deixem para fazer as perguntas no final para justamente a gente aproveitar e fazer uma discussão bem bacana. A aula está muito especial. Rodolfo, super obrigada. O palco é seu. Eu que agradeço. Bom dia a todos aí. É um prazer, uma honra estar aqui no três anos da Red aqui, fazendo essa masterclass com vocês, né? Todas vocês aqui. Deixa eu colocar na tela aqui, então, a apresentação. Antes de eu começar, eu vou me apresentar um pouquinho mais, super rapidinho, só do meu histórico, 2 segundos, né? Eu comecei a minha carreira trabalhando na ANEL, então eu comecei a ANEL no Recebe, aí já entrego a idade, né, gente? Lá no Recebe, quando estava reestruturando, foi um dos primeiros contratos lá da ANEL. Fiquei na ANEL uns 3 anos, ajudando a montar a agência. Depois passei por algumas empresas como a Electro, EDP, AES. Fiquei 5 anos ainda no mercado no CCE, no mercado de energia, montando a área de regulamento, de monitoramento de agentes. Fiz uma parada rápida por um ano nos Estados Unidos com a minha família. Voltei e fiquei 5 anos numa empresa de comercialização de energia, né? E atualmente eu sou consultor, professor e mentor especializado no setor elétrico. Por que que eu estou fazendo esse histórico rapidinho aqui? Para dizer assim, eu acabei passando pelo órgão regulador, por grandes empresas, por empresas médias, pela CCE, então eu consegui ver bastante coisa que tem no setor elétrico e experimentar, né, ter essa experiência de bastante coisas. E aí consegui ter uma visão assim bastante ampla para poder montar e dizer assim, é, quais as áreas de trabalho do setor elétrico que a gente pode ter. Até falo assim, eu sou no meu começo de carreira, eu tivesse lá alguma coisa assim, talvez eu tivesse feito bastante coisa diferente, porque a gente quando vai indo, oportunidades vão aparecendo, a gente vai aproveitando, mas nem sempre aquela oportunidade te leva para exatamente onde você quer ir ou qual que é a melhor. É bem difícil. Quem acha que é fácil decidir quando aparece uma oportunidade? Você está lá trabalhando, recebe uma ligação de um headhunter, alguma coisa assim, você está se destacando, e aí como é que você decide? Primeira pergunta antes de eu começar aqui: como é que você decide se você aceita ou você não aceita? O que que a gente olha, né? A gente vai olhar, às vezes, assim, qual que é a remuneração, às vezes a gente olha se é mais perto da nossa casa ou não, não é verdade? Às vezes a gente olha alguns outros fatores. O que que eu acho que a gente tem que olhar? Se aquilo vai me levar para onde eu quero ir. Então, essa é a primeira pergunta: para onde eu quero ir, né? E aí, para responder a pergunta para onde eu quero ir, eu preciso conhecer, digamos assim, como eu falei com a Nath lá antes, o mapa mundi do setor elétrico. Eu preciso conhecer aonde que eu posso ir. Se eu conheço onde eu posso ir, eu posso escolher quais aqueles melhores que eu posso ir. Então, vamos lá. Áreas de trabalho, né? Explore oportunidades e caminhos para construir sua carreira. O mercado de trabalho do setor elétrico, eu já acho ele bastante interessante em relação a todos, a grande maioria dos outros mercados. Por quê? Ele é um mercado que gera muito emprego, ele precisa de muita gente. Ele é um mercado que precisa de profissionais qualificados, né? Às vezes, mesmo em áreas mais técnicas, se você não tem o conhecimento, esse que você adquire aqui na rede, né? Você vai ficar para trás das outras pessoas.
né? Porque você precisa desse tipo de conhecimento específico, seja em energia, em regulação, em tarifa, em como é que funcionam as coisas, né? E se você tem esse conhecimento, o que que nós temos? Uma remuneração diferenciada. Então, o setor elétrico é um setor que paga melhor do que a maioria dos outros setores. Isso é claro, né? Então, a gente também quer essa recompensa pelo esse esforço, né? E nesse ponto, a Red Energia está de parabéns, porque traz essa qualificação para as pessoas poderem se diferenciar e conquistar as melhores posições, que é isso que a gente quer, né? E olhando aqui um mapa mundi aqui, né? Esse setor como um todo aqui, eu digo assim, a gente tem um core do setor elétrico, que é a geração, transmissão, distribuição e comercialização, né? Dividir aqui entre mercado cativo e mercado livre. Então, a geração e consumidores ficam ali nos dois tipos, a transmissão e a distribuição praticamente no mercado cativo, né? E a comercialização no mercado livre, né? Já mais no mercado livre. A gente tem um pedaço lá que eu chamei de institucional, né? Se vocês não concordarem com os nomes, também pode levantar a mão aí e falar, olha, tem um nome melhor aqui. Mas eu chamei de institucional porque é governo, MME, ANEEL, CCE, ONS e EPE. Não sei se a gente teria outros aí também para colocar aqui, outros lugares que você vai trabalhar. E lá do lado de suporte, um lado bastante grande, né, entre as associações, consultorias, serviços especializados, engenharias, e eu coloquei lá embaixo ainda o empreendedor. Não ia dar para colocar empreendedorismo, né? Então ficou muito grande, coloquei empreendedor, que também a gente vê bastante coisa aí. A Fabiola e as meninas aqui, todas da rede aqui, são todas empreendedoras empreendendo no mundo aí do setor energético, né? Do setor elétrico, energético. Sempre uma boa discussão também, se é elétrico ou energético. Eu ainda acostumei só com elétrico, porque a gente não está trabalhando com óleo e gás ainda, né? Tá? Faz sentido essa divisão? Vocês acham que a gente poderia fazer alguma outra divisão? Vocês acham que começa a já dar um norte para a gente desse mapa? Ô, Rodolfo, eu tenho só uma sugestão. Em vez de Quantas você mercado quiser. cativo, mercado regulado. Muito Porque bom. o cativo, parece assim que o coitado está lá preso, né? E na verdade a gente sabe que não está tão preso assim. Ele já, inclusive, está tomando algumas atitudes aí para fazer GD, fazer outras coisas que, né? Ele é Muito, cativo, mas não muito. Tem tarifa branca, daqui a pouco ele vai poder tem, migrar, então regulado. muito obrigado. E tem razão. Isso daí deve vir entregando minha idade de novo, né? Que eu venho lá do lado, lá de trás, sempre era Não, eu mercado também, cativo né? mesmo. Ainda sou mais velha que você ainda, Rodolfo. Olha lá, hein? Não vamos competir, não, hein? Eu vou perder. Então eu veio lá e realmente quando passou eu nem observei. Muito obrigado. Mas aqui dá para a gente começar a ter uma ideia e a gente vê diferenças de quando quer trabalhar. Aí para fazer uma ressalva aqui, é óbvio que você vai às vezes entrar numa grande corporação, você tem como passar de um para outro, como ligar de um para outro. As análises que eu vou fazer é como se você ficasse no mesmo setor, né? Porque dentro da corporação, eu mesmo saí de regulatório, que foi o meu início de carreira, para comercialização no meio, isso dentro da ES. Até uma história interessante, porque como eu mudei e um estava do lado do outro no mesmo andar, eu só mudei de uma cadeira para a cadeira do lado, literalmente a cadeira do lado, só mudei a mesa de lugar só. E aí de manhã o pessoal falou: Ah, você demorou um pouquinho mais, é que eu dei uma volta lá por São Paulo, fui lá pela Zona Leste, vim para cá. Ué, mas por quê? Ah, porque eu comecei em outra empresa, tinha que mudar alguma coisa, né? Então, brincando, dentro da própria empresa, você pode fazer as mudanças. E aí, por isso que é importante, a gente vai olhar quais as possibilidades que a gente tem de buscar alternativas ou de criar alternativas dentro de cada uma dessas carreiras. Ô, Ok? Rodolfo, também só para adicionar ali na parte de Claro. suporte, que inclusive são clientes bem representativos aqui da rede, são os escritórios de advocacia, que acaba entrando ali em consultoria, vamos dizer, mas é um nicho assim que a gente tem muitos clientes de escritório de advocacia, né? Então acho que vale a pena até especificar. Vale, São consumidores vorazes aí de conteúdo, acho que são super dedicados, profissionais super dedicados, os advogados da área de direito de energia. vale mesmo. Eu deixaria consultoria barra advocacia, apesar de eu, na hora lá dentro não ter colocado esse exemplo. Muito obrigado, Fabíola, não ter colocado. Mas sim, as consultorias para mim são todos esses que vão dar esses apoios, esse suporte,
dentro do setor elétrico, né? Dentro de qualquer uma dessas áreas aqui, geração, transmissão ou distribuição. E, às vezes, a gente precisa de um norte para fazer as avaliações. Então, eu trouxe aqui 4 dimensões para a gente começar a entender o que que a gente prefere, cada um de vocês prefere, o que cada pessoa prefere para seguir na carreira. Então, desenvolvimento de carreira. Você quer uma carreira que fique mais tranquilo, você tem estabilidade, você sabe que ela vai crescer aos poucos com o tempo, tal, você tem um tipo de trabalho. Você quer uma carreira mais agressiva, que vai poder crescer muito rápido, mas tem risco de dar alguma coisa errada e você tem que reverter e começar de novo. Tem essas coisas. Aí é cada um do tipo. Então, eu coloquei lá alguns itens aqui. Esses itens a gente pode aprimorar ainda bastante ali, porque é só como exemplos. Na hora que eu vou olhar em desenvolvimento de carreira, eu vou olhar a oportunidade de crescimento que aquela oportunidade está me trazendo, de crescimento pessoal, de crescimento na carreira. Qual tipo de carreira? Eu estou indo para uma carreira no serviço público, uma carreira no serviço privado, uma carreira no empreendedorismo, né? Qual a possibilidade de alternativas? Eu vou ficar nessa carreira aqui, eu vou ficar muito travado nessa carreira, eu não vou, vai ser difícil eu mudar de carreira se eu quiser. E não estou falando de mudar de carreira dentro do setor elétrico, né? Estou na geração, quero ir para comercialização, quero ir para transmissão. A gente vai, em cada um, a gente vai começar a comentar isso daí. E aí, por isso que essa aula interativa é para vocês também trazer a experiência de vocês dentro daquelas áreas. Né? Tipo de remuneração. Ah, eu quero salário mais PLR. Quando eu coloco salário mais PLR, eu estou querendo dar uma informação adicional aqui, embutida aqui dentro. Salário, não estou dizendo que ele é ruim, mas ele é um pouco mais restrito, ele já tem todas as coisas de salário, de pessoa física. E aí, aliás, o PLR ele já não é um PLR que você vai ganhar 12 salários, 11 salários. É um PLR de 2, 3 salários, é aquele PLR mais comportado, participação de lucros e resultados mesmo. Quando eu coloco ganho fixo e bônus, é que em alguns outros lugares você vai ter um ganho que às vezes é menor que o salário, até mesmo se você for um PJ, e vai ter um ganho fixo menor que o salário normalmente, e um bônus, que aí sim o bônus é realmente aquela gratificação de resultados de empresas que tem muitos. E aí, o melhor exemplo disso é trader, né? Tem trader que ganha 12 salários, 13 salários num ano de bônus pelo trabalho. Mas tem empresas de comercialização que pagam um salário, um ganho, uma remuneração fixa baixa em troca de um bônus muito alto. E se você vai para o empreendedorismo, você tem totalmente variável, né? Você não tem garantia nenhuma de nada e você vai poder ganhar muito mais do que nos outros, mas também pode não ganhar muita coisa ou até ter algum prejuízo. Então, esses são os tipos de remuneração. Então, cada um tem que olhar para isso daqui e falar: nossa, eu sou o cara mais tranquilo, mais sossegado, não gosto de risco, vou para salário e PLR. Ah, eu sou super apaixonado pelo risco, vou para ganhos variáveis. Pode falar, Nath. Rodolfo, da mesma forma que um trader consegue tantas vezes o salário dele de bônus, se ele fizer besteira, ele perde muito? Ele é penalizado por isso ou não? Ele fica só com o salário dele ou com menos bônus? Ele provavelmente não vai ter bônus e pode perder o emprego, né? Pode perder o Uhum, emprego e não ter bônus, tá? A gente tem uhum. histórias aí de gente que saiu da empresa, mas normalmente não devolve, não tem essa parte aí. Uma Talvez, penalização por ter talvez errado. isso. Hã? Uma penalização financeira por ter errado, algumas coisas assim. Se tem em alguns head, que aí tem alguma coisa no contrato lá, mas é muito específico e olha, se alguém tem, não fala. Eu não sei se a Fabiola sabe, eu não sei de nenhum que tenha isso, mas ele é simplesmente dispensado e fica sem o bônus e fica só com o ganho fixo. E normalmente o ganho fixo nos níveis, às vezes é menor que o salário, tá? Eu conheço uma empresa que falou assim, aqui ninguém ganha mais que 15, independente disso, porque tá tudo no bônus, né? E ganha menos, né? 15 é o top, quer dizer, o cara mais top na empresa ganha 15 por mês. Não sei se tem, acho que nem tem 13º e férias, é 15 por mês. Agora, se o bônus vier, ele ganha muito dinheiro, né? Então, é bem diferente, tá? E aí você tem que ver onde você se encaixa, né? Não adianta se eu tenho só ver só risco, eu ir lá para isso daí e ficar desesperado, ficar noite sem dormir. Eu não digo que eu não fiquei algumas noites sem dormir dentro da parte mais variável da comercializadora, né? Algumas, muitas noites sem dormir, tá? Tipo de empresa. Você vai para grandes corporações, aí você tem a parte mais
política empresarial, você tem que aprender a lidar com isso. Você está em pequenas e mais travadas, as suas decisões, as suas ideias não acontecem tão rápido. Você está em pequenas e médias empresas, as suas decisões acontecem muito rápido, mas às vezes o dono faz toda a diferença, né? Você está, ela se mexe muito rápido, mas também às vezes ela se perde um pouco, ou às vezes ela cresce muito também. Então você tem ali que entender qual o perfil que você quer, né? E pequenas e médias podem quebrar. Grandes corporações já é difícil de quebrar. Mesmo que você tenha um prejuízo grande na sua área, dificilmente a empresa grande vai quebrar, né? E empresas com e sem fins lucrativos, né? Você está numa empresa que tem fins lucrativos, você tem uma finalidade. Você está em empresas que têm fins lucrativos, você tem que entender aquela finalidade que você está. Quem vai para a ANEEL, para o institucional, ele está numa empresa sem fins lucrativos. Não adianta ele chegar ali querendo fazer mil coisas para ganhar dinheiro, porque não é esse o objetivo. Então, você tem que entender onde você está e tem que ter de acordo com o seu objetivo. Não adianta eu ir lá para a ANEEL querer ficar rico trabalhando dentro da ANEEL, que agora está em greve, né? Para você ver como é que é a complicação lá. Eu vou trabalhar, fazer o concurso para chegar lá que eu quero ficar rico na ANEEL. Não, eu posso até usar como impulsionador de carreira, né? Vai funcionar muito bem, tenho o objetivo, mas não lá dentro, né? E o outro, que é sempre importante a gente olhar, é qual o seu propósito. O que que você quer na vida? Ah, eu quero trabalhar para desenvolver negócios, quero ajudar toda a sociedade, desenvolvendo os novos negócios, criando, né? Volta ao exemplo da Red aqui, está desenvolvendo uma coisa que está agregando valor para muita gente. Isso é muito interessante, né? Ah, não, eu vou desenvolver negócio. E aqui não escrevo, mas falo, tem gente que quer, eu quero é ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e ponto, né? Beleza, fazendo tudo correto, eticamente, fica à vontade e tem seu espaço, né? Ah, eu quero trabalhar para o setor, para a sociedade, então eu vou trabalhar na ANEL porque eu quero trabalhar para a sociedade, ajudar a sociedade. Ótimo, você está se realizando com isso, né? Ou não, eu quero trabalhar com inovação, empreendedorismo, quero mudar as coisas, quero deixar o meu legado em alguma coisa. Você conheça o seu propósito, entenda o que você quer, e aí você vai achar empresas que vão naquela linha que você quer, né? Não está aqui na apresentação, mas vou comentar com vocês. Uma vez que você entendeu essas dimensões, você vai olhar aquele aspecto, vai voltar aqui, além da área, além daquela área, você começa a estudar quais empresas estão naquela área. Vou fazer um exemplo rápido, constitucional. Se eu quero uma carreira mais tranquila, eu quero uma carreira mais sólida, com crescimento ali, vou estudar, vou passar no concurso, porque eu quero lá a ANEL, mano, eu já sei, eu tenho que estudar aquela empresa, tenho que estudar a ANEL, como é que é o concurso, como é que é isso, e é o que vocês ajudam muito. Ah, não, eu quero comercialização de energia. Quais as empresas que tem? Quais as estão de acordo com o meu propósito? Quais as que estão pagando do jeito que eu quero? Eu sou um cara eu gosto de risco. E o que eu preciso fazer? Aí vem a sequência. O que eu preciso fazer para entrar nessas empresas? Então, conheça as empresas, conheça onde você quer ir, de acordo com o que você conhece. Conheça você para saber para onde você quer ir. Aí conheça para onde você pode ir. É uma linha neste caminho. Tá? Faz sentido, gente? Vocês acham que faz sentido? Faz um joinha aí na tela, um sim com a cabeça. Ô, Então, Rodolfo, acho que super faz sentido, né? Eu agregaria aí uma dimensão, que essas dimensões são as dimensões do lado da empresa, olhando, digamos assim, da janela para fora, né? Agora, você também, como você comentou, o autoconhecimento. Por exemplo, eu vou trabalhar na ANEL, mas não gosto de escrever, ou eu escrevo mal. Cara, você vai passar o dia fazendo nota técnica e lendo. Então, assim, você vai ser infeliz. Ah, eu quero estabilidade, quero trabalhar na ANEL, mas escrevo mal. Sou ruim no português. Ou, eu quero muito trabalhar numa empresa internacional, mas não falo inglês. Tenho sim, problema com a língua. Cara, então, assim, eu acho que essa análise crítica interna também é muito importante. Você vai trabalhar no back-office, você tem que ser minucioso. Se você tem TDAH, primeiro você tem que tratar o seu TDAH para depois trabalhar no back-office. Sendo bem perfeito. honesta. Então, Sim, tá certo. assim, sendo bem honesta, tem TDAH, não vai trabalhar em back-office. Você vai deixar furo e vai dar problema para a empresa. Então, esse tipo de Exatamente. coisa, a gente precisa ter muita honestidade com a gente mesmo. Exatamente, Fabiola. E minha proposta aqui é que você primeiro faça essas dimensões para você. Depois, o que você está falando talvez seja assim, e agora? Tem alguma restrição que eu tenho que eu preciso
avançar para ir para esse lugar? Tem alguma coisa que eu tenho? Então, essa análise aqui, a gente vai fazer aqui para as empresas, mas antes de fazer para as empresas, cada um tem que fazer para você e falar: olha, eu quero uma empresa que tenha um tipo de carreira constante, eu quero uma empresa que tenha o salário, e aí agregar o que você está falando, Fabiola, e ver se tem restrições. Aqui, eu quero isso, mas eu tenho condições de fazer isso, né? Eu quando saí de Brasília, quando saí da ANEEL, eu vim para uma empresa que se chama Enron, né? E ela quebrou um mês depois. E eu vim porque eu queria fazer uma carreira internacional. A empresa quebrou. Eu fui para a Electro, que não tinha mais pai nem mãe, porque ficou sem pai nem mãe lá. Eu acabei ficando lá, digamos assim, esqueci um pouco daquele sonho de fazer a carreira internacional. Por isso que depois eu fui fazer um ano sabático lá fora, né? Mas eu acabei não indo porque a empresa que eu estava já não tinha, eu fiquei um tempo lá e aí você vai deixando engavetar. Então, gente, cuidado com isso. Olhe sempre isso. Mantenha a sua paixão, o seu sonho aceso, porque senão o dia a dia te consome e você esquece do seu sonho. Engaveta o seu sonho, engaveta para onde você quer ir e vai conforme o fluxo. Então, se você não sabe para onde quer ir, o mercado vai te levar para algum lugar. E aí você pode chegar lá na frente e falar: pô, não é bem aqui que eu queria estar, né? Graças a Deus não foi o meu caso, tá? Mas não é bem aqui que eu queria estar, é sempre uma coisa complicada. Então, bem posicionado, Fabiola, a gente tem que olhar a gente primeiro, para depois olhar as empresas. E se eu já sei onde é, eu começo a já, como é que fala? A poder agora olhar cada uma das empresas do setor para a gente falar: será que é esse o setor que eu vou me dar um match melhor? Será que é isso? E aí, se você for lá na rede, aí elas vão falar muito melhor aqui, você vai ter as trilhas, você vai ter o que precisa estudar, exatamente, Fabiola, para tirar essas restrições que você tenha. Eu não conheço, não sei, além das skills que pode te restringir, as skills, hard skills de conhecimento, né? Tá? Legal? Vamos falar de cada uma delas agora? Vamos falar, porque não sou eu que vou falar, não. Nós vamos falar junto, tá? A geração de energia. Então, quem são? Principalmente, né, grandes grupos, inclusive agora buscando muita renovação em energias renováveis. Tem muito novos investidores dentro do setor elétrico, né? Tem geração distribuída, solar, eólica que está entrando, e aí você tem umas pequenas empresas também entrando para isso daí. Tem projetos com baterias, que tá agora sendo falado bastante, projetos. Aí, quando eu coloco projetos com baterias, eu quero trazer projetos inovadores em geração aqui, né? Baterias, hidrogênio, etc. Tem os grandes geradores hidrelétricos, né? De certa forma, os grandes geradores hidrelétricos estão dentro dos grupos, né? Mas aqui a gente vai olhar sempre só a empresa. Tem a geração térmica, gás natural e cogeração, menor hoje, mas também tem uma ampla gama aí. Quer dizer, na geração a gente tem uma ampla gama. E quais que são as áreas de trabalho? Aí aqui dentro, todos os slides vão seguir essa linha, tá, gente? Tem quem são, e a gente vai, eu vou aceitar que vocês me coloquem mais coisas do que eu escrevi ali. Tem área de trabalho, quer dizer, quais as áreas, principais áreas de trabalho relacionadas ao setor elétrico lá dentro. Por exemplo, aqui eu coloquei novos negócios, regulatório, comercialização de energia, na parte de projeção para geração de energia, principalmente hidrelétricas, gestão de portfólio, gestão de risco. E aí eu trouxe do outro lado aqui as áreas técnicas que quem tem conhecimento, quem gosta de trabalhar em algumas áreas técnicas, mas tem conhecimento em energia, tem conhecimento no setor elétrico, vai precisar, vai ter essa diferença. Por exemplo, operações, manutenção, engenharia de projeto. Não adianta ele sair da faculdade ou ele só pegar os conhecimentos lá. Ele precisa vir conhecer um pouco mais para poder se destacar dentro daquela parte de manutenção. Não é só manutenção de equipamentos. Você também tem que entender lá de PLD para saber que hora que você vai fazer a manutenção, qual a melhor hora para fazer a manutenção, por exemplo. Né? Isso vai fazer diferença. E na área que eu chamei área de suporte, você tem ali jurídico, financeiro, recursos humanos, comunicação, relações institucionais. Então, o que a Fabíola comentou de jurídico, o jurídico precisa ser bastante especializado em energia. Então, a pessoa sai com a formação de direito, ela não tem a formação muito em energia, ela vai ter que buscar isso, seja dentro da formação, principalmente fora da formação e experiência. Então, o jurídico de empresas de energia vão contratar pessoas que têm experiência com jurídico de empresas de energia. Vai ter outro espaço? Talvez tenha, mas quanto mais você tiver conhecimento de energia, mais apto você vai estar para trabalhar dentro daquela área. Tá? Alguma complementação? O que vocês acham que mais a geração pode trazer aqui para a gente? Ali na área técnica, eu acho que a implantação também, né? Tem muita gente que gosta dessa parte de botar a botina aí para, né, para implantação.
e o pessoal da área ambiental, licenciamento, né, que é digamos, é uma área técnica também, acho que é bem interessante, tem muitas posições, a gente faz a nossa curadoria aqui da escola toda semana, né, de vagas, e a gente vê muita vaga nessa área de ambiental também. E ali do lado, vamos dizer, esquerdo, né, que você pontuou novos negócios, regulatório e tal, a parte de inteligência de mercado, estudos, né, acho que também é bem, a gente vê bastante também oportunidade, eu acho que é uma área que ela acaba sendo até transversal, né, a inteligência de mercado, ela ajuda a gestão de risco, a gestão de portfólio, regulatório, o pessoal do trading e tudo mais, né, Perfeito. então, é, Inteligência eu de acho que é mercado bem eu tinha colocado. interessante. A inteligência de mercado tinha pensado mais no portfólio, mas eu acho que você tem toda a razão. Tem que tirar, ou trocar até portfólio por inteligência de mercado, que de certa forma engloba um pouco. Eu sei que não, mas aqui como é para dar uns exemplos, né? Tá? Não, acho que Eu acho pode perfeito. adicionar, Rodolfo. A gestão de portfólio, controle de portfólio é uma área normalmente bem específica da empresa e a inteligência de mercado Certo. depende muito da empresa. Então, isso também acho que é importante dizer. Quando a empresa é pequena, muitas vezes a pessoa que faz o controle de portfólio faz análise de risco também e projeção de preço, né? Às vezes acontece essas coisas estarem tudo meio juntas. Normalmente o trading, né, é comum o trading não ser junto com a área de controle de portfólio, análise de risco, justamente até para você ter essa separação, né? É E a inteligência recomendável, de né? mercado vai depender. Tem empresa que fica mais na área de middle, tem empresa que fica mais no regulatório, junto do pessoal do regulatório. Então varia bastante, né? Perfeito. É óbvio E que não dá para a gente. back-office, né? Back-office também faltou a gente colocar aqui também, back-office, e o Faltou, pessoal mais faltou. de back-office também. Exatamente para isso, para a gente ter essa visão ampla aqui, né? O back-office que muitas vezes também. Às vezes, se eu quero trabalhar em back-office, talvez não seja tão foco na geração, por isso que eu não pensei em colocar aqui. Mas eu acho que a gente deve colocar assim, deve colocar quanto mais coisa que tiver aqui. E o bacana dessa aula é essa interação mesmo, viu, gente? Eu não quis esgotar as coisas aqui, porque senão eu não conseguia nem terminar a apresentação. Porque é muita coisa, vocês concordam, né, gente? É muita coisa, muito campo de trabalho dentro de cada uma dessas empresas. E lembrar que se a gente está falando de grandes grupos, grandes corporações, dificilmente a gente consegue, a gente ia pegar quase tudo, né? A gente ia poder ter quase tudo dentro da grande corporação. E aí a gente vai olhar cada uma daqueles pontos lá, desenvolvimento de carreira. Olha, tem boas ou até mesmo excelentes oportunidades de fazer carreira em grandes empresas por vários anos, né? Isso foi mais comum hoje, parece ser menos comum, as pessoas mudam mais de empresa do que antigamente, mas ainda tem muita gente que está fazendo carreira dentro de empresa aí por muitos e muitos anos. Então, é um lugar muito grande para você crescer. E mesmo se você não faça carreira por muitos e muitos anos só naquela empresa, você se forma ali e ali te dá uma alavancagem para você sair e fazer várias outras coisas, né? Mais ou menos isso, né, Fabiola? Você conhece bem, né? Essa parte, tá? E tem um amplo aspecto de desenvolvimento, tanto técnico, tanto comercial, quanto gerencial, né? Então, você tem ali dentro das geradoras, você tem um bom espectro para você fazer um desenvolvimento de carreira. Tipo de remuneração é mais comum mesmo, é o salário fixo do PLR, pessoa física contratada com carteira assinada e etc. Tem um crescimento mais contínuo da remuneração, você não vai ter um crescimento. Quando eu falo contínuo de remuneração, quer dizer, você tem um crescimento com o tempo e com a sua performance, ele vai crescendo, mas não vai dar um pico muito grande assim. Não é comum. Claro, tem que acontece, mas não é comum. Mais comum é você ir subindo cargos e aumentando a sua remuneração aos poucos, conforme você vai performando e vai conseguir conquistando os novos cargos. E em novos negócios, sim, há ainda um espaço para ver uns bônus maiores, né? Que se você entrar na parte de novos negócios numa geração e consegue desenvolver um novo negócio e de repente ter uma participação mais atrativa aí, né? Óbvio, isso já talvez não tanto para começo de carreira, mas já para meio de carreira ou para quem já está um pouco mais avançado ali. Tipo de empresa, né? Grandes grupos nacionais e estrangeiros, tem pequenas e médias empresas de expansão, a gente estava falando lá de solar, eólica, tem entrando, e também tem muita comercializadora hoje que já estão consolidadas e estão expandindo para a área de geração, né? Então você também tem como entrar lá. O tipo de empresa aqui, né, chamar a atenção que a gente tem que entender se aquele tipo de empresa é o tipo de empresa que a gente quer trabalhar e conhecer isso. É uma empresa nacional, qual que é a cultura da empresa? A cultura da empresa está de acordo com a minha cultura? Tá de acordo. Então é lá que eu quero ir. Não está de acordo. Ela tem um pouquinho diferente de acordo, né, do que eu gosto, então do que eu acredito. Então melhor você não
insistir, aparece uma grande oportunidade lá e não está de acordo com a sua cultura, pensa 2, 3 vezes, porque isso pode dar um impacto grande lá na frente. Né? A gente tem muitas histórias, a gente conhece muitas histórias de gente que entrou e depois de um tempo teve que voltar e sair, e dentro de uma carreira isso significa anos de desenvolvimento, né? Pode significar anos de desenvolvimento até você se retomar e achar o seu prumo. E, claro, isso impacta em felicidade, em estabilidade emocional e tudo mais. Então, estudar bem, conhecer a si mesmo e estudar bem qual que é o tipo de empresa, qual que é a cultura da empresa. O que define uma empresa é a cultura dela, né? Nem se ela é tão grande ou pequena, mas principalmente a cultura dela. E propósito para quem quer desenvolver negócios, né? Ajudar o país, ajudar a sociedade, mas desenvolvendo novos negócios. Ó, eu estou bem comentadora, Rodolfo, porque eu adoro esse Vai, tema, né? E você fez os slides tão bem estruturados, organizados, que fica fácil a gente dar opinião, né? Quando a apresentação tá boa, que é fácil a gente comentar. Você falou muito de cultura, eu acho um ponto importantíssimo. Você comentou de pessoas que vão trabalhar, às vezes, num escritório de advocacia, numa comercializadora, numa empresa, chega lá, não se adapta. Aí as pessoas podem perguntar, tá, mas como é que eu vou saber qual é a cultura da empresa? Então, acho que tem pelo menos duas formas aí. Eu acho que a primeira é, por exemplo, o Rodolfo, é uma pessoa que conhece muitas empresas, né? Então, ele é uma pessoa que, como mentor, pode ajudar. Então, se você quer uma ajuda bem orientada, assim, pegar um mentor como o Rodolfo, eu acho que é essencial. O segundo caminho, que também é possível, se você é aluno da Rede, você está lá na comunidade do WhatsApp. Então, você conhece as pessoas, você está aqui na aula, então você sabe, por exemplo, que, sei lá, a Cris é minha sócia aqui na F7. Se abre uma vaga na F7, você não quer conversar com a Fabiola, você manda uma mensagem lá para a Cris, lá no, né, você tem o telefone dela, porque ela tá lá no grupo, e diz assim, Cris, queria tirar uma dúvida, como que é o estilo F7 e tal, eu vi a vaga. Então, essa é a beleza, né? Ou se, por exemplo, tem aqui alguém que trabalha, sei lá, no ONS, a gente tem vários alunos do ONS. Ah, eu queria entender como que funciona e tal. Então, assim, isso também é legal, porque se você é aluno da Rede, você já tem como encurtar o caminho para poder tirar dúvida sobre essas questões de cultura da empresa, né? Porque com certeza é difícil alguma empresa do setor elétrico que a pessoa não tenha passado pela rede, né? São 150 empresas aí que já passaram pela escola, mais de 150, na verdade. Então, eu acho que esse também é como você entender essa cultura, já que ela é tão relevante, né, Rodolfo? Ela pode ser tão impactante aí, né, nessa decisão de aceitar ou não uma posição na empresa. perfeito, é isso mesmo, né? Tá? Bom, e Fabiola, a ideia desses slides foi essa mesmo, é abrir a discussão, porque eu não consigo, sozinho, eu não vou conseguir trazer tudo, por mais que a gente tenha alguma experiência aí, não dá para trazer tudo e saber, né? Por exemplo, vamos aqui para transmissão de energia elétrica. Eu sempre brinco que a transmissão de energia elétrica é a renda fixa do setor elétrico. Quer dizer, ela que entra, ela participa do leilão, ela ganhou, ela vai ter a renda fixa dela. Então, se ela é a renda fixa, o que que a gente lembra? Lembra de segurança, lembra de estabilidade. Então, a gente sabe que lá no setor, na transmissora, até nem tive muita coisa para colocar. Assim, quem são? Grandes grupos, porque se não dá, grandes transmissoras, mesmo que não deixam de ser grandes grupos, né? Acaba sendo. Mas você não faz uma pequena empresa fazer uma transmissão e concorrer lá no leilão, é muito, muito, muito difícil. Não soube nenhuma até hoje que vai fazer isso, a não ser uma pequena linha ou alguma coisa assim que a gente nem acompanhou, eu também não acompanho tanto o setor de transmissão de energia. Então, e aqui também é uma área onde você vai ter ali a área onde trabalhar regulatório, tarifas de transmissão, leilões. Se gosta de leilões, trabalhar com leilões ali é interessante, né? É a parte de engenharia e algumas outras partes aí que não me ocorreu tanto e que se vocês ocorreram, vocês me falam. E na área técnica ali você também tem mais ou menos as mesmas que a gente colocou antes. A área técnica eu não dei muita relevância aqui, né? Porque eu acho que é muito parecida quase em todas as outras, as áreas técnicas e as áreas de suporte. Muda uma coisinha ou outra, não. O recado aqui da área técnica e área de suporte, se você gosta e quer trabalhar nessa área, é que você tem que se especializar principalmente na parte de transmissão, para na hora que você for fazer uma entrevista, na hora que você for fazer uma aplicação para isso daí, você demonstra que você conhece bem a área de transmissão de energia, né? Que você conhece bem, entende a parte de tarifa de transmissão, para você ter um diferencial entre as outras pessoas que estão indo lá, também te concorrendo com você.
Então, a área técnica, eu nem vou ficar comentando muito, mas eu aceito comentários, mas não vou ficar comentando muito, porque sempre é mais ou menos essa mesma coisa, né? O jurídico, entender do regulatório, da parte de transmissão, como é que funciona, entender como é que funciona leilão, né? Para poder questionar ou defender, ou mesmo trazer soluções novas para a parte de leilões, né? E a parte de leilões é uma parte que sempre me atraiu bastante, é bastante interessante, tem histórias para contar de leilões muito bacanas, né? Tanto na parte de leilões de energia, quanto leilões de transmissão, quanto leilões de energia. Diga, Cris. Oi, Rodolfo, só para contribuir também, é inovação P&D, né? A transmissora, ela é obrigada a recolher recurso de P&D, ou PDI, né? Eh, então, e dadas novas tecnologias que vêm se aprofundando, assim, no setor, né, como a qualquer outro setor, P&D também é uma área bem importante na transmissão. Ótimo, Cris. Eu tinha colocado P&D dentro de quase todas elas. Mas no final das contas, eu acabei deixando ela em separado, porque se você vai entrar lá para trabalhar com P&D ou você vai prestar um serviço de P&D, né? Então, eu acho que ela tem sim, mas normalmente ela tem uma pessoa ali, que é menos vagas, trabalhando com P&D, e muita gente vai prestar um serviço trabalhando. E eu acho que P&D, como ela é, não é nem por isso que eu não coloquei, porque como ela é para todos, como a gente falou, para todos os setores, se eu quero trabalhar com P&D, eu não me restringo muito a um ou outro. Posso me especializar, mas não restringo. Mas vou voltar a colocar P&D ali para a gente não esquecer dele também, tá? Acho que é bem bacana assim, trazer de volta o P&D e deixar o P&D, mas ele vai aparecer em todos os que são obrigados a fazer, né? Talvez não apareça na comercializadora que não é obrigada a fazer, tá? Bem ressaltado. Ok, gente? E as dimensões que a gente tem aqui, né? Desenvolvimento de carreira. Eu considero que acaba sendo um pouco mais limitada. Você fica muito ali na hora que se você quiser trocar de área ali, você vai ter um pouco mais de limitação. Não é impossível, não é problemático, você vai ter que estudar mais, mas a sua experiência vai ser muito naquele lado ali, né? É excelente para o desenvolvimento técnico e gerencial, né? Você vai ter que desenvolver sempre equipe, são processos mais rotineiros, você acaba tendo mais rotina. Eu sempre, quando falava assim, eu não gosto muito de rotina. Quando já está em voo de cruzeiro, eu pegava meu paraquedas e pulava, porque eu queria fazer o avião decolar e não ficar conduzindo o avião que já está voando lá. Então, várias vezes eu fiz isso quando eu saí da CCE, a área de monitoramento já estava, depois mudou totalmente de novo, mas já estava ali voando em voo de cruzeiro, e eu peguei meu paraquedas e fui cair lá nos Estados Unidos, lá num ano sabático lá. O meu chefe não entendeu nada, que eu pedia as contas 2 meses antes, dizendo que daqui 2 meses eu ia sair da empresa, né, para ele ter tempo de procurar outra pessoa. Mas quem gosta de rotina, quem gosta daquela coisa mais tranquila, de fazer gerenciar processos, tá ótimo. É um lugar interessante de se trabalhar. E também tem chance de desenvolver carreira sim, tá? Tipo de remuneração, muito mais comum, salário fixo, PLR, registrado em carteira, tudo normal, né? Tem um crescimento contínuo, tem alguma possibilidade de bônus no sucesso de leilões. Eu imagino, até porque eu não lembro de ter, mas eu acredito que tenha para incentivar as pessoas a participarem de leilões e ganhar os leilões, porque é onde que as empresas realmente crescem, né? As transmissoras crescem por steps. Cada leilão que ela participa, ela dá um pulo de crescimento e não tanto contínuo, né? São grandes corporações, nacionais e internacionais, e para quem gosta de operação e gestão de negócios e processos, tá? Na distribuição de energia, eu já trabalhei na Electro, na S, que era na Eletropaulo S, né? A distribuição de energia, basicamente grandes grupos. Tem algumas poucas distribuidoras pequenas, em geral, no Sul. Então, o pessoal que é do Sul e às vezes quer trabalhar, tem um espaço lá para trabalhar em umas distribuidoras. E lá você bate escanteio, corre na área para cabecear e se errar o gol, volta para defender também. É goleiro também, né? Porque essas pequenas distribuidoras, né, assim, já melhorou bastante, mas teve uma época que eram bem, principalmente as concessionárias, né, as permissionárias lá no sul e tal, mas a distribuição de energia é bastante grande, tem bastante, gera bastante emprego, muito técnico, e na área que a gente precisa de bastante conhecimento, o regulatório, né, tarifa de distribuição, FEC, DEC, essa parte de regulatório é muito importante,
impacta muito, né? Gestão de portfólio dela ali, porque ela tem, a gente sabe dos sobrecontratação, baixa contratação, isso é uma parte muito importante. Operação dos sistemas, tem um pessoal lá que vai entrar um pouco mais para a operação do sistema da distribuidora, vai ter aquela coisa mais de despacho, mais técnica, né? E eu me lembrei aqui, vou fazer um comentário aqui. Aqui, normalmente são áreas que você não vê o resultado do seu trabalho você não consegue, é mais difícil de você quantificar o resultado do seu trabalho. Isso é uma parte que vale para todas as outras que a gente está falando, né? Quando eu estou, não vou falar da comercializadora lá, quando eu estou na comercializadora, eu faço trade e eu vejo o resultado do meu trabalho no mês que a energia venceu. Ou nem no mês, no dia seguinte eu já vejo que o meu portfólio já mudou, meu market to market já mudou, e eu já sei o que aconteceu. Aqui não, eu trabalhei no regulatório lá, e eu ajudei muita coisa no regulatório a mudar que beneficiava as distribuidoras, né? Ou que corrigia erros para a distribuidora. Mas eu não podia chegar e falar que aquele ganho era meu, que foi eu que trouxe. Por quê? Primeiro, a gente normalmente trabalhava com as associações em conjunto. Então, eu tinha que dividir com toda a associação da BRAD ou qualquer associação que eu tiver em conjunto, porque eles ajudaram a gente a mudar uma regulamentação que tinha, né? Mesmo que a ideia, por exemplo, tivesse sido minha, não adianta, não sou eu que fiz as coisas. Por mais que eu tenha, eu tenho que fazer junto. Então é difícil. O pessoal perguntava, olha, conta aí na entrevista, perguntava, conta aí, qual foi o resultado que você teve quando você passou pela empresa AES? Eu falei, cara, o resultado é esse, melhorou isso, mudou isso. Não, não, mas financeiramente, o que você trouxe para a empresa? Eu falei, cara, a gente trouxe coisa que ganhou 1 milhão, mas ganhou milhões, mas eu não posso dizer que é meu, né? Não posso dizer que me apropriar daquele resultado. Então, isso aqui vai trazer. Você está trabalhando numa área que o seu resultado é indireto para a empresa. Até porque a distribuidora tem receita permitida, vai demorar para acontecer, tem que mudar a regulamentação, a resolução. Diferente quando você está numa outra empresa que você faz a fatura, né? Aqui na Red, vocês sabem, se começou a dar muita coisa errada, vai impactar na fatura logo depois. Se deu muito certo, vai impactar na fatura nos meses seguintes, logo depois. Você tem o resultado do seu trabalho, né? Como a Nath falou, se você faz alguma coisa errada, num outro lugar, o resultado aparece de 1 hora. Nessas grandes aqui, a coisa errada quase nem aparece, gente. Tem histórias aí para contar. Eu já contei no curso de comercialização algumas histórias desse tipo de prejuízos gigantescos que, no final das contas, ficam dentro do bilionário mercado que é essas grandes corporações. Então, também tem muito isso. O seu resultado, aqui não quero falar de erro, de acerto, mas o seu resultado não é tão imediato, não é tão medível quantitativamente, ele tem que ser medido qualitativamente. Isso vai fazer muita diferença na hora que você estiver fazendo entrevista, na hora que você estiver conversando com as pessoas, porque se você vai lá, aí eu trago aqui um outro ponto, recursos humanos. O recurso humano, às vezes, ele está no dia a dia das outras empresas que não tem isso, então ele quer saber coisas. Se ele não é do setor elétrico, ele te pergunta coisas que é de todos os outros setores, e no setor elétrico tem essa diferença. Não, é uma empresa, fins lucrativos, mas é por receita permitida. A pessoa fica, como? Peraí, não, se você fez errado, se você fez certo, não é bem assim. Aí você tem que explicar para ela o que é. E a gente vai enfrentar isso daí. Quando aparece uma oportunidade de Red Hunter te ligando, hoje melhorou, mas muitas vezes o Red Hunter não entende nada de energia elétrica. Tá? E está selecionando uma pessoa que deve entender de energia elétrica, né? Já começa um ponto aí. Lá nas áreas técnicas também tem essas partes de perdas técnicas que eu acrescentei aí, não técnicas, operação do sistema, manutenção, engenharia de projetos, jurídico, financeiro. Então, são essas as áreas que a gente pode trabalhar. Tem algumas outras áreas aqui ainda assim. Depois podem me complementem aí para a gente preencher aqui no material aqui, ficar na versão final, ficar complementado, tá, gente? Ô, Rodolfo, eu só queria lembrar que essa parte de recursos humanos que você falou é muito importante e a Red está ciente disso. A Nath, inclusive, investiu bastante tempo para fazer uma aula para o pessoal de RH, para o pessoal entender o setor elétrico e poder justamente compreender a diferença dessas atividades. Eu não sei se ela está no YouTube. Está no YouTube, então provavelmente a Beca consegue capturar e colocar aqui no chat, porque a gente tem essa preocupação que o RH entenda, né, como contratar essas pessoas. E aí, falando em chat, tem uma perguntinha para você no chat, se você quiser. Opa, por favor, você pode passar lá para mim, que eu acabei não abrindo o chat aqui. Com certeza. A Gabriele Feitosa perguntou o seguinte: Rodolfo, sobre a área de transmissão, quais os Uhum. requisitos a pessoa precisa
para trabalhar na parte de leilões. E como são as atividades do dia a dia? Poderia nos contar um pouco sobre as suas experiências? Posso contar um pouco, mas eu acabei não trabalhando na transmissora, eu estava na ANEEL quando eu trabalhei um pouco com leilões. Mas, basicamente, é regulatório aqui. É entender um pouco e estudar um pouco de teoria de leilões, entender o máximo que você puder de teoria de leilões e tem que entender do regulatório. Transmissora é muito mais regulatório, né, do que técnico. Você vai ter que entender como é que funciona a transmissão, por que que funciona, como é que é a regulamentação. Aqui no Brasil a gente tem livre acesso, então ela não está concorrendo com preço, ela está concorrendo ali no leilão. Tá? Então, eu acredito que seja muito mais essa trilha aí, vai na parte do regulatório, entender como é que funciona o regulatório da transmissão. Tá? Eu também eu não trabalhei diretamente com transmissora, mas é exatamente isso, né? Acho que é uma visão de você ter que conectar várias coisas. Quando você está lá no leilão, você vai ser provavelmente a pessoa que vai botar o dedinho no ok, né, lá da RAP, né? Então você também tem que entender a análise que foi feita pela área financeira, pelo AIFA, enfim, né? Você tem que entender, tem que ter uma visão bem multifacetada, né, Rodolfo, para trabalhar nessa área de leilões. Vocês têm que entender da parte técnica, né, o que são as parcelas variáveis, tem que entender um pouco de tudo, né, para poder atuar na área de leilão. E aí a gente tem lá na Rede um curso, na verdade, né, da Camila Maciel, que fala sobre negócios em transmissão, que é desde a concepção, o projeto, até a entrada em operação, passando também pelo leilão. Então, para quem quiser entender como que funciona essas etapas, o curso está todo lá. Gente, hoje eu estou bem marqueteira da Rede Energia, né? Mas é isso. Está tudo lá, vou fazer o quê? Hoje é aniversário de 3 anos, Fabiola. É Tá, por isso, tá, tá, tá perdoada. E é legal falar Tem também, direito. que esse segundo semestre a gente vai atualizar o curso, então a Camila vai estar ao vivo com os nossos assinantes interessados, regravando o curso, atualizando tudo, e aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas dentro da assinatura. Olha, e o que eu posso dizer é que leilões pode ter emoção também. Eu soube de uma história de um leilão que normalmente eles fazem 2 envelopes, né? Um para quando eu não tenho concorrente, um para quando eu tenho concorrente. Chegou lá na hora, ele não tinha concorrente, só que ele não marcou os envelopes, ele não sabia qual que era qual. E ele tinha alguns segundos para entregar um dos 2 envelopes, ele esqueceu de escrever no envelope qual que era não concorrente, que a oferta era menor, e qual que era concorrente, que a oferta era maior. Infelizmente, só me contaram essa história, não me contaram o final, eu também fiquei curioso. Um dia, que se alguém souber, me conta também, que eu quero saber se ele conseguiu fazer, tá? Mas tem emoções ali também, pode ter emoções. E a distribuidora de energia, né, tem boas oportunidades de carreiras nessas grandes empresas e como mudar dentro da própria grande grupo você consegue mudar. Então eu acredito que ele tem como você mudar mais, até mais do que na transmissora, que normalmente é só a transmissora, né? Você tem um bom desenvolvimento técnico e gerencial, as distribuidoras formam pessoas, né? A Electro, que eu passei 3 anos e pouco lá, era uma empresa que formava pessoas, agora já completamente diferente, né? Já mudou bastante, a Neo Energia já saiu muita coisa de lá, mas ela formava, né? A CESP e hoje a Auren forma pessoas também lá na coisa, então tem isso também. Você também vai entender que algumas empresas, a Engie forma muito bem, né, Fabiola? As pessoas que entram lá, elas investem muito nas pessoas. Então é um outro ponto quando você vai conhecer, é uma perguntinha para você fazer de quem está trabalhando. Olha, eles investem, eles te ajudam. Porque eu também não canso de fazer propaganda da Red, Fabiola. Antigamente, eu brinco assim, antigamente, eu vejo pelo meu pai, que ficou 25 anos na CESP, né? Trabalhando na CESP, a CESP formava os profissionais, não só na parte técnica, formava na parte de liderança, na parte pessoal, ele fazia vários cursos para várias coisas. Hoje, as grandes empresas já não fazem isso, mal elas pagam um curso técnico para você. Se você não for atrás, a empresa não vai te formar mais, fora algumas poucas. Por isso que entra muito bem a Red, por isso, muito parabéns para quem está aqui, porque ela vai cobrir esse espaço que antigamente se fazia, né? Lá na Eletrobras tinha a Funcode que dava curso. Eu dei muitos cursos dentro da Eletrobras por várias coisas, né? Do setor elétrico, começando que ia em cada empresa dando curso. Hoje não tem mais isso,
né? Hoje as empresas não têm mais essa área tão forte de educação ali. Algumas ainda voltam, mas são os grandes grupos. Mas mesmo assim, vai ser mais na área técnica, não vai ser na área ampla para você ir trabalhar em outro lugar. Ela não quer te colocar bem para trabalhar em outra empresa, né? Ela quer te colocar bem para trabalhar naquela empresa, certo? Então tem bom desenvolvimento ali. Tipo de remuneração continua, mais salário, mais PLR e um crescimento contínuo da remuneração, né? Ah, tipo de empresa é grandes grupos nacionais e estrangeiros, tem algumas médias empresas estáveis aí. Não, distribuição. E o propósito também tem que fazer operação de gestão de negócios e processos. Não difere muito do que a gente viu até agora, tá? Qualquer comentário, gente, coloque Ai, aí. Rodolfo, não vou resistir, vou fazer dois Claro, comentários. mas eu Pegando o quero os gancho aqui, comentários. você falou uma coisa muito real. As empresas de antigamente elas formavam as pessoas. Hoje em dia, então a responsabilidade era muito da empresa. Hoje em dia, claro que tem empresas que têm esse cuidado, mas assim, isso está muito individual, isso é seu. Você é o protagonista da sua carreira, né? E acho que com isso é que a rede acabou crescendo muito também, porque as pessoas estão percebendo isso. É que não adianta você esperar que a empresa vai te. Não, né? E acho que a gente democratizou isso com produtos gratuitos e produtos a baixo preço, né? Com investimento pequeno, com alto valor agregado, que é o caso da assinatura, e os cursos também, que são sensacionais. Então, acho que o primeiro comentário é esse. E o segundo, Rodolfo, quando você falou de RH, que eu falei sobre a Masterclass da Nath, que a Beca já até colocou aqui no chat, eu lembrei de uma coisa. Outro erro muito comum na área, aí agora tem a ver um pouco até com a outra Masterclass que você deu, um erro muito comum, por exemplo, o pessoal que vai investir na Bolsa. Aí eu vou investir no setor elétrico porque é um setor renda fixa. Gente, não dá para comparar, por exemplo, Engie com Energisa, com Equatorial, todas essas empresas estão na bolsa, tá? Com Serena, são Uhum. empresas completamente diferentes. Então, por exemplo, Energisa é uma empresa que tem muita distribuidora. Também tem os outros negócios? Tem, mas ela é principalmente uma distribuidora, né? A Eletrobras, ela é mais geradora, e mais geradora com o quê? Com usinas hidrelétricas, que é diferente, por exemplo, da Engie, que é uma empresa que tem tudo lá dentro, né? Tem comercialização, tem geração de todos os tipos. Aí, diferente da Eneva, que é uma empresa praticamente só de térmica. Então, assim, assim como no RH, né, é importante saber entender que distribuição é uma coisa, transmissão é outra, são perfis diferentes, até a Fernanda comentou aqui no chat, né, exatamente isso. Não existe uma receita de bolo, a mesma coisa quando você vai investir. E talvez aqui fica o gancho, Nath, para a gente fazer uma masterclass de fundamentos do setor elétrico para pessoal da Bolsa de Valores, para eles Perfeito, entenderem a diferença. De repente, a gente faz até junto isso aí, Rodolfo. perfeito, Vamos isso fazer esse mesmo. negócio acontecer aí. Porque são empresas completamente diferentes. Completamente diferentes. Não dá para comparar, né? Sem dizer qual que é a melhor, qual que não é, né? Não tem empresa melhor ou pior. Tem a empresa ideal para você investir de acordo com o seu perfil, né? Então, assim, um gancho nada a ver, mas acho que vale a pena a gente fazer essa masterclass. Excelente. E é isso mesmo. Não tem receita de bolo, se alguém falou aí. Aqui eu estou trazendo uma forma de tentar olhar o máximo possível. Mas dentro de aqui tem todas as particularidades. Uma distribuidora não é outra, tal. E aí eu teria que fazer essa análise. E aí você pode usar essa estrutura. Né? Você pode usar essa estrutura para fazer essa análise para cada uma das empresas, né? Dentro da, por exemplo, já até fazendo uma autopropaganda da mentoria, eu tenho dentro das minhas coisas que eu chamo de caixa de ferramenta. Uma da ferramenta que tem dentro dessas caixas é você conhecer as empresas que você gostaria de trabalhar. E uma das coisas é você conhecer a cultura, que a Fabíola bem comentou, a gente comentou aqui antes, e conhecer todos esses outros pontos, como você está falando, conhecer cada detalhe, né? Você saber que a empresa é melhor nisso, melhor naquilo, é predominante nisso, e aí você começa a achar o seu caminho para entrar lá. Tá ok? Muito obrigado, hein, Fabíola? Vamos agora para a comercialização. Esse é o que a gente mais, assim, mexe com as pessoas, eu acredito, né? Porque é o que... E aqui eu já deixo já a primeira frase que eu uso muito, assim. O pessoal vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Então, cuidado, gente. Quando a gente vai falar de comercialização, o pessoal abre um sorrisão, acha que é tudo maravilha. Eu sei de muita gente que tá pianinho, quietinho, saiu de fininho a francesa e não fala para ninguém e teve amargou
altos e altos prejuízos aí na história. Não é legal, não é bom para ninguém, nem para a pessoa e nem para o mercado, nem para todo o mercado, principalmente o mercado de comercialização. Então, comercialização é para quem quer estômago, para quem quer ficar a noite sem dormir, para quem quer emoção, sim, mas tem que tomar muito cuidado, tem que saber onde está indo. Que o principal, mesmo, somente quando a gente vai investir em bolsa também, é saber onde você está arriscando, né? O problema é quando você não sabe. Então, quem são? Hoje tem muita comercializadora consolidada em expansão e o setor está se consolidando, as empresas estão comprando umas às outras, né? Também tem muita comercializadora em desenvolvimento, não é mais como antigamente, você tinha o nome no mercado, o pessoal respeitava seu nome, você abriu uma comercializadora, até com pouco dinheiro e avançava. Hoje você precisa de um investidor forte aí para te dar, porque eu conto lá no curso de comercialização. Comercialização é um negócio de credibilidade. Se a empresa não tem credibilidade, ela está fora do mercado. Então, hoje, para você desenvolver uma comercializadora não é tão fácil mais, porque você precisa de ter credibilidade. E credibilidade hoje não se faz com o seu histórico, se faz com o dinheiro lá, na retaguarda, digamos assim. Então, tem empresas de grandes grupos também que estão entrando no mercado, por exemplo, o mercado financeiro já veio bastante e sempre tem. Tem pessoas que saem do mercado financeiro e vão montar comercializadoras de energia elétrica, né? E agora, com a varejista, tem muito empresário aí querendo montar comercializadora e abrindo espaço para ter vagas na área de comercialização. Tem, é que eu falei, empresas entrantes no setor elétrico, tá? E tem mais alguns outros grupos aí, esses são os principais. Fiquem à vontade para colocar mais grupos ou mais características aí. Das áreas de trabalhos, o front, trade e a parte comercial, trade de comprar e vender, de estar olhando balcão, quem sabe a gente vai ter uma bolsa aí mesmo, né? O comercial, que é aquele mais caixeiro viajante, que tem que ter aquele relacionamento, é aquele cara que conhece bastante gente, que faz um relacionamento bem feito para atender o cliente, né? E aí também, não acabei não colocando, mas o front já do varejista, que aí já é um front mais varejo mesmo, também precisa de gente assim, né? O middle, então, o middle entre inteligência de mercado, projeção de preço e várias coisas que a gente entra no middle. O back office, gestão de processos, tem que estar muito atento, muito detalhista, né? Aqui é onde se errar pode dar muito problema para a empresa. E eu já peguei quando eu era na área de monitoramento, a gente já acabou descobrindo erros e até salvando uma empresa lá, porque ela tinha deixado um contrato registrado lá e a gente conseguiu ver a tempo e avisá-la que ela estava duplicado antes do prazo dela, porque a gente monitorava todas as coisas, a gente achou estranho e deu uma perguntada, e ela agradeceu pra caramba, então tem muitos erros aí, fora os que passaram sem a gente conseguir corrigir. E novos negócios e área comercial está crescendo bastante aí, né? Tem várias empresas crescendo muito na área de comercialização de energia, inclusive startups que estão avançando bastante no mercado aí. A gestão de risco, portfólio, gestão de clientes, áreas de suporte jurídico, financeiro, etc. Eu tirei a área operacional porque não coloquei aqui a área técnica muito de sistemas e etc. Tem área de TI, mas aí já acho que não entra tanto na parte do setor elétrico, você não precisa conhecer tanto do setor elétrico, uma empresa normal de TI te atende e atende mais. Então, vamos ver as dimensões aqui. Tem boas oportunidades em diversos tipos de empresas, né? Tem um bom desenvolvimento comercial, de gestão de pessoas e de processos também, né? Aqui é onde gestão de pessoas tem um impacto muito direto, né? Você tem que trabalhar em time ali dentro da comercializadora. Você tem que trabalhar ali alinhado. Ou seja, se a gente já falou em middle, em front, middle e back office, esses três times têm que estar muito alinhados. Então, gestão de pessoas tem muito forte ali, liderança, que é um, uma característica, né, uma qualificação muito importante. Você vai poder aprender ali também, né? Mesmo a liderança oficial, quando você é o chefe, e a liderança quando você está fazendo parte da equipe também, aquela liderança natural, digamos assim. O tipo de remuneração, aqui sim você tem boas possibilidades de ganhos mais fixos, de ganhos fixos mais bônus, e aí bônus interessante. Tem uma possibilidade de crescimento acelerado,
e tem a possibilidade de redução dos seus ganhos anuais ou até acabar e você ficar sem a empresa ou sem aquela sua receita que você esperava, né? Então, aqui você tem que se planejar, e aí minha área de educação financeira fala muito, você tem que se planejar no seu comportamento financeiro para, se você ganhou uma boa bolada, não sair gastando. Se você não tem ainda, você não entrar com os dois pés, você entrar com muita calma. Se seu ganho fixo ali é menos do que as suas despesas anuais, eu não gosto nem de falar mensais, eu falo anuais, você tem que estar se precavendo, porque nem tudo é flores, a gente fica muito, é onde as pessoas ficam muito empolgadas, muito animadas, e aonde aí acelera muito e não faz a curva, então tem que tomar muito cuidado. Fica parecendo que eu estou pondo medo, não, eu quero pôr cuidado das pessoas, saber saber onde está pisando, né? E a gente vê, tenho colegas que se deram muito bem, né? E fazem hoje uma história muito bacana dentro do setor elétrico, e tenho colegas que sumiram do setor elétrico porque não foram para frente, né? Tipo de empresas, então são empresas privadas muito mais dinâmicas, as coisas acontecem muito rápido, as coisas têm uma resposta muito rápida, mais do que acontecer rápido, a resposta é rápida, né? Ali, quem é ansioso ali não tem tanto problema. Quem é ansioso e vai trabalhar lá na distribuidora, outras coisas, vai ter mais inquietação ali, né? E risco de empresas quebrarem ou amargarem grandes prejuízos, tá? A propósito de desenvolvimento é desenvolvimento de negócios aqui, posso até que eu ia colocar, mas quis ser politicamente correto, não coloquei. Quem quer ganhar dinheiro, esse é o caminho, tá? Não sei, não vejo problema nenhum, não sou contra ganhar dinheiro, mas acabei não resolvendo escrever, coloquei desenvolvimento de negócios ali, lucrativos, podemos colocar, tá? Que comentário que eu queria fazer aqui da comercialização, uma área muito, muito interessante. É uma área onde os ganhos são maiores que a média geral, principalmente no setor financeiro, porque aí vai se comparar os ganhos do setor financeiro, mas dentro do setor financeiro, a parte de comercialização da energia normalmente ganha mais do que os pares dentro do setor financeiro. Olha só o potencial disso. O setor financeiro, Faria Limer, já tem uma área ali que ganha muito bem. E as comercializadoras ali ganham melhor do que a área, do que os pares financeiros, né? Isso eu já vi dentro de empresa financeira já falando para mim, olha, vai ser complicado. Eu estava ajudando a montar uma comercializadora dentro de um grande grupo, e quando a gente chegou com os salários a previsão de remuneração das pessoas que iam trabalhar na comercializadora, eles ficaram todos com o pé atrás, assim, falando, mas como é que a gente vai fazer para colocar esse ganho aqui dentro quando tem pares que não ganham isso, principalmente no bônus, né? Falou, mas se você não pagar esse bônus, você não vai trazer as pessoas que você precisa trazer. Olha a valorização do conhecimento específico, porque o conhecimento para trabalhar com a comercialização estruturada, que é a comercialização dentro do mercado financeiro, é diferente do conhecimento da comercialização de trader, da direcional. É muito diferente. E esse conhecimento é extremamente especializado, são poucas pessoas que têm. Se você tem isso, olha como é que você vai estar valorizado, você vai ter que ganhar salários que você nem imagina aqui. Nem vou falar aqui, porque mesmo as áreas que estão ali intermediárias, não é só o head da mesa que ganha salários, e head, o presidente da empresa, não, tem salários intermediários que ganham muito bem. Fabiola, me ajuda a complementar aqui, que essa área é muito interessante, né? Essa eu não vou nem complementar muito, Rodolfo, porque você já falou tudo. Eu acho que só dizer que dentro da plataforma da Rede, hoje eu estou marqueteira, falei. A Beca daqui a pouco acha lá dentro, tem uma masterclass com o William, que conta um pouco como que é o dia a dia de um trader. Ele foi trader por bastante tempo em várias empresas, então ele conta um pouco, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Tá, mas o que faz um trader, né? Então ele conta um pouquinho aí vamos dizer, o behind the scenes, né? Os bastidores dessa profissão. Então, quem tem curiosidade, porque eu acho que o fetiche está todo ali, né? Ah, como é que é ser um trader, né? Então, acho que vale a pena para quem tem interesse para compreender. E a gente tem uma série de entrevistas de pessoas que trabalham na comercialização de energia, seja pessoal de back, de front. E tem uma entrevista com o Tiago Leite, que ele explica justamente a diferença de back, middle e front, inclusive em termos de perfis, né? Então, se você assim, em qual eu me identifico, né? Não sei como é que funciona, que tipo de trabalho. Então, ele conta bem qual é a diferença
dessas atividades. Então, acho que também vale a pena para quem tem interesse essa entrevista com o Thiago. Excelente. E você me lembrou, Fabíola, quando você falou behind the scenes, né? O trader ele acaba entrando muito mais cedo, o tempo inteiro ele tá envolto em tomar decisão, então, porque compra, vende ou mantém na direcional, vamos dizer assim, lá no curso também falo, de comercialização eu falo, a direcional é compra, vende ou mantém a todo instante, mesmo em final de semana, né? Apesar de você não agir, mas você está pensando, eu vou comprar, vou vender, eu vou manter, né, a minha posição. Então você começa o mercado antes, o tempo inteiro não para. O mercado de energia elétrica brasileiro, eu ainda não sei se continua, mas ele tinha uma incrível história de praticamente parar na hora do almoço. Ele não parava oficialmente, mas os negócios caíam muito na hora do almoço, porque os traders saem para conversar com os traders e voltam, né? Então tinha muito isso. Então o behind the scenes é bastante estressante, né? E eu tive uma colega que pegou e falou assim, não, Rodolfo, eu não vou mais trabalhar com trader porque não é o meu perfil, eu não aguento mais, tá acabando com a minha saúde porque é muita preocupação. E o outro que eu ia comentar é o seguinte, você está sim arriscando o dinheiro da empresa. E para mim, eu tinha mais dificuldade em arriscar o dinheiro da empresa que arriscar meu próprio dinheiro na bolsa, arriscar meu próprio dinheiro em operações arriscadas. Agora, o da empresa, era para mim, era perder dinheiro da empresa e era horrível. E teve outra pessoa também falou para mim, olha, nós vamos perder dinheiro e nós vamos ganhar dinheiro. O importante é ganhar mais do que perder. Mas não acha que você vai entrar e não vai perder. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em perder, cuidado. Trader pode ser bem prejudicial para a sua saúde física, emocional. Então tem que tomar muito cuidado e saber. Mas ainda assim, dentro da comercialização, como a Fabíola bem falou, não é só o trader que está ali. Você tem o middle, que tem uma outra função, você tem o back office, que tem uma outra função, tem um outro tipo de controle. Você ainda tem regulatório, você ainda tem outras partes ali que entram bastante ali para ajudar na parte do trading, tá? Da comercialização. Ok, gente, vamos para a próxima aqui. Então agora a gente sai um pouquinho, muda um pouquinho o modelo. Se tiver alguma coisa dos outros anteriores, por favor, aí no chat ou aqui, me falem, levantem a mão aí. Agora a gente vai num outro modelo de análise. E como a gente já sabe quem são, mais quase com os nomes ou com os exemplos de nomes, que começa a restringir, eu trouxe só direto na dimensão, não trouxe o quem são e aonde trabalhar. E a gente vai conversar um pouco aqui onde trabalhar, mas a gente mais ou menos já entende um pouco na hora que eu falo institucional. Quem são? Governo, MME, ANEEL, CCE, ONS e EPE. Pode ter um outro ali ainda que vai entrar, tem as agências reguladoras estaduais, tal, mas é nessa linha aqui, né? Qual que é o tipo de trabalho lá, né? A Fabíola já comentou um pouco, né? Tem um trabalho mais escrito, tem um trabalho mais... É um trabalho que demora bastante a resposta, né? Você tem algumas áreas de trabalho muito mais regulatório, né? É uma área que tem um contato bastante com várias empresas, né? Então você tem muita interferência política, infelizmente. Então você vai ter que saber conviver com isso. Tem gente que isso quase que não dá para trabalhar, né? Quando eu trabalhei na ANEEL, eu trabalhei e entrei na ANEEL, vestia a camisa, nossa, trabalhava pra caramba, recém-formado, super animado, e eu via o colega do lado, ganhava mais do que eu, ele chegava de manhã, punha o casaco, ficava tomando café, pegava o casaco e ia embora. Não ajudava em nada, não fazia nada. Eu falei, porra, mas está ali, tem estabilidade. Então, legal. Então você tem que saber que você vai ter que conviver com isso. Quando eu estava na ANEEL, a gente estava trabalhando antes do racionamento de 2001, trabalhando numa resolução, trabalhando em como é que ia enfrentar o racionamento, veio uma ordem. Ninguém fala de racionamento aqui dentro. Assim, como assim? Não, ninguém fala, não faz nem reunião de racionamento aqui dentro. E aí, quando chegou em 2001, estourou o racionamento, a gente tinha que andar pronto, tinha que fazer as coisas tudo em cima da hora, né? Por quê? Porque é política, né? Não tem jeito e vai interferir, e hoje está interferindo muito mais na CCE, muito mais no ONS do que nós gostaríamos. Não vou entrar em política aqui, mas já deu para entender qual que é o caminho que a gente vai seguir aqui, quem está trabalhando ali dentro. E fora isso, tem muitos campos para trabalhar, para aprender tecnicamente, para crescer. Você é muito visto, você é bem visto, você se monta. Para mim, foi muito interessante começar minha carreira na ANEL, porque me levou para o norte das pessoas me conhecerem, de eu conhecer as pessoas, porque eu trabalhava, todo mundo vinha até a gente na ANEL, né? Então, isso ajudou bastante o meu início de carreira, digamos assim. Na parte
das dimensões, então são excelentes impulsionadores de carreira, quer dizer, quem trabalhou na ANEEL, quem trabalha na ANEEL, depois de um tempo sai, até é uma das preocupações que está tendo lá hoje, porque a remuneração é baixa, então as pessoas estão saindo para ganhar mais dentro de outras empresas. Não é que o pessoal da ANEEL quer ganhar mais, é porque estão saindo, estão perdendo as pessoas, e para colocar pessoas de novo e ensinar tudo que tem que ensinar é bem complicado. ANEEL e governo é mais por concurso, né? E é uma carreira que você vai fazer no setor público, né? Tem o desenvolvimento técnico e possibilidade de ampla visão do setor. Você começa a ter uma visão macro das coisas que estão acontecendo. Quando você está numa empresa, você está muitas vezes na visão da empresa. Quando você está nesses tipos nesses outros aqui, você tem uma visão bem macro, você tem uma visão que permeia todas as empresas. Você tem que entender um pouco o que acontece em todas as empresas, né? A remuneração é salário fixo mais PLR, né? E aí PLR modestos mesmo, tá? É um crescimento contínuo, com estabilidade de emprego. Então, tem gente que não consegue ficar sem a estabilidade de emprego é super importante, né? A estabilidade é super importante. Então, essa pessoa é um lugar muito bom para se trabalhar, né? E você cria também, de uma certa forma, a gente não está passando aqui, mas vou comentar o termo, é empregabilidade. Então, acho que pode até entrar nisso daqui no tipo de carreira. Não tinha pensado nisso, olha só. No desenvolvimento de carreira, a gente pode, sei lá, cria empregabilidade ou não. O que que é empregabilidade? É que se eu sair, se acontecer alguma coisa, tem bastante lugares que eu possa trabalhar, né? A gente pode até olhar a dimensão de desenvolvimento de carreira dessa forma, né? O tipo de empresas, governos, autarquias e empresas sem fins lucrativos. Então, entenda, você está trabalhando numa empresa sem fins lucrativos. Então, suas ideias são diferentes de umas empresas com fins lucrativos. Propósito e desenvolvimento é onde aparece mais, porque aí você tem muito mais essa sensação de estar trabalhando para o setor, para a sociedade, né? Então, tem muito mais essa sensação de propósito e desenvolvimento ali muito mais arraigada, muito mais forte. Tem muita gente que vai lá por essa sensação, prefere ganhar mais, ganhar menos, ter mais estabilidade, mas ter aquela sensação, estou trabalhando por aqui, não estou trabalhando por um outro motivo lá, ok? Gente, quais os comentários a gente tem do institucional? A Nath tem comentário, sim, porque eu sei que a Nath, Exatamente, vou deixar todos para a Nath. que eu sei que a Nath é especialista nessa parte. Ai, Rodolfo. Não, olha, há controvérsias, inclusive, dentro da rede, mas o trabalho institucional, ele pode ser mais calmo mesmo, ele vai te dar essa segurança, era uma coisa que eu via bastante, tanto dentro da ANEEL quanto da CCE, e pode ser desafiador se você quiser também. Então, assim, vai do perfil mesmo, né? Do candidato ali, o seu perfil como profissional. Agora, eu acho que o mais importante que o Rodolfo comentou é de ter uma visão de um dia sair dali e usar aquilo como aquela passagem como um Impulsionador, trampolim. impulsionador da Trampolim não carreira. fica bom, né? Impulsionador, trampolim não fica bom. Por exemplo, eu via muita gente que saía da CCE, ia para uma outra empresa, passava um ano na outra empresa, voltava para a CCE num cargo mais alto do que o que ela estaria ali se ela tivesse ficado, só continuado. Então, possivelmente ela cresceu mais lá e mais aqui. No caso, ela voltou para a CCE, mas então, assim, são dois. Eu falo isso também em relação ao ANS, CPE, né, MME, vocês verem assim, a grande maioria dos diretores da ANEEL vieram ou passaram pelo MME, então assim, tem todo esse trâmite também, mas o que eu acho que mais agrega nessa questão de trabalhar no institucional é você ter os contatos e você conhecer as pessoas que decidem, tá? Porque assim, você tem um problema, você está lá no regulatório de uma empresa, você tem um problema, é, saiu uma nota técnica que não está interessante para os ativos da sua empresa. Com quem que você vai conversar? Tipo, eu tinha trabalhado na ANEEL, então eu já tinha tomado café com o cara 10 anos atrás, mas ainda assim eu tinha a liberdade de mandar um WhatsApp e falar, estou precisando falar com você, né? Então, essa questão do networking, eu acho que, para mim, assim, foi o que mais pesou como como eu falo, assim, como
não como um benefício, mas como algo muito importante ao sair do institucional e para o institucional também, que acabei indo para a associação, né? Que tá ali no suporte, né, Rodolfo? Tá, Mas eu deixei para suporte porque ela é um pouquinho diferente. sim, para mim o maior ativo é esse, é o networking com quem está muito próximo da decisão. Excelente. Nath, você falou algumas coisas que eu ia comentar no final que eu vou trazer para cá agora. Independente do que a gente está analisando aqui, meio complementando o que a Fabíola falou no começo, se a gente olhar para a gente, cada um vai ter o seu perfil que vai transcender tudo isso daqui onde você está. Se você está no perfil lá dentro que você tem de ir atrás, etc., proativo, excelente, você vai se destacar dentro daquele ambiente que é mais estável. Se você não quer aquilo, também tá. Então não quer dizer que isso é engessado aqui para vocês todos. Você tem a sua possibilidade. E como eu falei, a gente está. Então eu falei de empregabilidade, falei dessas mudanças. Você conhecendo o perfil, você sabe onde você pode fazer uma volta para você pegar, não um atalho, mas sim um turbo, digamos assim, para você chegar lá na frente. Né? Às vezes você não está. Tem outras coisas que entram, às vezes você não está conseguindo ser reconhecido, você tem que sair para ser reconhecido e voltar. Às vezes são outras coisas do jogo político que tem dentro do institucional que volta a fazer, né? Trabalhamos parecidos aí. E essa parte que você falou de networking, eu gosto de chamar de relacionamento interpessoal, para tirar um pouco a conotação de que eu estou no network porque eu quero alguma coisa de você, porque eu quero alguma coisa. Não. Eu tenho um relacionamento interpessoal, que é isso que a gente fez, a gente faz, tenho certeza que vocês a gente faz, é relacionamento interpessoal, né? Isso também é uma ferramenta da minha caixa de ferramenta lá da mentoria, para entender e aprender a fazer isso. Porque muita gente esquece de fazer isso. Ela está ali, tá tanto trabalhando no dia a dia, fica tão fechada que ela simplesmente esquece de fazer isso. E isso é fundamental para você permear todas as partes da sua carreira. Então, como você faz o seu relacionamento interpessoal com as pessoas, e aí nesse ponto, voltando a fazer também a comunidade da Red, dá um show, porque você consegue ali ter acesso e a fazer esse muito mais do que o network, fazer esse relacionamento interpessoal com muita gente de muita empresa e conhecer como é que funciona lá dentro, tá? Muito obrigado, viu, Nath? É isso As aí, eu acho que a associações. rede democratizou o relacionamento, porque antes ficava muito restrito a quem estava dentro das agências, essas que você comentou, ou dentro das associações, ou quem participava dos grupos. Hoje em dia a gente deixou isso uma comunidade independente, que não depende. Tem pessoas que trabalham com GD, que querem ir para o amplo mercado, e como que faz? A pessoa nunca vai ter acesso a isso. Não, a Rede ela tem acesso a tudo. Ela conhece gente de todas essas empresas aí, de todas as áreas que você falou. Além dos professores, né? Se ela chega numa aula dessa e sempre participa com a sua câmera ligada, né? A Enfim, gente é vai isso. reconhecer quando encontrar É em algum isso. evento, em alguma coisa, É isso aí. né? Com certeza ajuda bem, né? Então, nas associações, a Bracel, a Brad. Nossa, hoje tem uma infinidade aqui, não dá nem para para colocar, né? Tem em relação a o que que vai trabalhar lá? Você trabalha muito o regulatório também, né? Mas principalmente o regulatório. Tem alguma parte técnica e relacionamento. Você trabalha demais a parte de relacionamento. Você tem que conseguir conversar com várias empresas diferentes e às vezes dentro da associação você tem empresas diferentes dentro daquela associação, né? Eu lembro uma vez lá, bem lá atrás, quando saiu o decreto 5163, se não me engano, eu fui para o Rio de Janeiro num dia, eu estava na Brad, no outro dia eu estava na Bracel, explicando o decreto. E tinha gente que estava comigo nas duas reuniões. Eu falei, olha, então vou dizer que você estava no outro time. Não, não conta que eu também não conto. Né? Mas, brincadeira à parte, você tem muito isso, e aqui é onde você tem visibilidade. Também é um ótimo impulsionador de carreira, porque as pessoas te veem, se você faz um bom trabalho. Óbvio, visibilidade se você faz um bom trabalho, né? Visibilidade se você faz um mau trabalho também é complicado, mas estou considerando aqui que a gente vai fazer um bom trabalho. São ótimos criadores de network, de relacionamento interpessoal, e tem a possibilidade de desenvolvimento em diversas áreas, né? Não só regulatória, não só técnica, não só comercial, menos comercial um pouco, mas também tem. Você também tem que vender a própria associação, né? E principalmente a parte de relação, de você entender, de você
trocar ideia de uma forma bacana que você consiga trazer mais gente para a ideia que você tenha e também entender quando a sua ideia não é a melhor e você vai passar para outra ideia. Isso é muito interessante. Dentro dos grupos, dentro das associações, os grupos técnicos. Então, se você está dentro de uma empresa, participe dos grupos técnicos que tem nas associações. Faz muita diferença. Você amplia seu relacionamento pessoal, mas principalmente seus conhecimentos técnicos nessas reuniões. Tá? Tipo de remuneração. Associações são mais salário fixo e PLR, e geralmente tem os níveis de remuneração um pouco melhor do que os pares que a gente está vendo aqui. Né? Associações são sem fins lucrativos, que são os associados que pagam lá. Tá? E tem um propósito, você quer trabalhar para o setor, você está trabalhando para aquele setor que você está trabalhando, você tem um desenvolvimento coletivo ali, você tem um crescimento técnico, se o seu propósito de desenvolvimento está nessa parte aí. Eu tenho um comentário que Por vale favor. empresas, mas para a associação isso está mais no cerne do negócio. É ter sangue frio para defender o que a sua associação defende. A sua opinião, ela fica em outro lugar, na sua casa, com quem você está conversando, mas assim, o seu trabalho vai ser defender aquele pessoal que tem a ver ali da associação, né? Por exemplo, a Abracel, dos comercializadores. Eu não podia levar o meu discurso da Abragel para dentro para a Abracel. Se eu, por acaso, fizesse uma transição de carreira para lá, eu ia ter que mudar completamente a cabeça, né? O discurso e tudo. Então, é meio não. Tem que ter esse sangue frio de assim, você está na associação que cuida dos interesses das térmicas. Ai, mas eu gosto de energia renovável. Ok, mas você vai defender as térmicas. Ou você vai achar os melhores caminhos para as térmicas. Então, assim, ter isso em mente. E até Muito mesmo perceber que importante não é esse onde você devia comentário da estar, né? Nath. Esse comentário da Nath é relevantíssimo, porque às vezes você tem que ter um pouco de sangue de barata, porque tem coisas que você não concorda, mas se você está ali, você vai ter que. Isso nas empresas também, às vezes, né? Então, isso é muito comum, mas a Nath colocou uma coisa muito importante, e isso tem muito a ver com o autoconhecimento que a gente já falou antes também, né? Muito importante isso, Nath. Exatamente. E eu ia comentar que no final, no mais nível mais alto, é perceber que você está no lugar que não devia estar, né? O exemplo da Nath é perfeito. Cara, eu sou a favor do meio ambiente, estou lá na térmica, tem alguma coisa que não vai dar, que não está batendo. É melhor você começar a procurar alguma outra coisa aí, porque numa hora você não vai conseguir disfarçar, digamos assim, ou trabalhar como deveria. Mais que disfarçar, isso acho que não é o ponto. Desculpa, não é o ponto disfarçar, mas você não vai conseguir trabalhar e dar o que você pode dar de melhor. Se você tivesse numa da Solar, lá na B Solar. Então, faça a transição, vá para o lugar caminho. Se conheça primeiro, escolha o lugar que você quer trabalhar. Até aqui, a gente ficou um pouco na dúvida, né, de qual que eram os títulos, escolha o lugar que você vai trabalhar, onde posso trabalhar. Aí eu falei assim, e eu ainda, eu acho que o título está ótimo, né? Por isso, mas no final das contas aqui, o recado que eu vou deixar, que eu já vou adiantar, escolha onde você quer trabalhar. Mais do que saber onde possa, escolha. Fala, eu quero trabalhar aqui. E vai atrás. E se qualifica para as coisas que precisa, tira as barreiras que tem e trabalha onde você quer trabalhar. Né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui, que resume um pouco do que a gente está falando. Né? Que se deixa um recado Ah, Rodolfo, forte. vou pegar o gancho porque a Nath sempre usa esse verbo de escolher. E segundo ela, está certíssima. Para você poder escolher, você tem que ser um profissional que está num outro nível. E a Red te ajuda justamente a ir para esse outro nível, né? Então, assim, esse verbo, para você poder usar esse verbo, você tem que estar bem preparado. E é aí que a escola realmente te deixa muito tranquilo em relação a isso. Escolher o que tem para hoje não é a melhor opção, né? Ó, esse aí é o escritório da F7 ali, ó. Então, ó, tá aqui, F7, ó. Tinha que ter colocado em primeiro, né? Desculpa aí, Fabio. Não, imagina, a gente. Você colocou já a foto do escritório, tá bom? Ah, olha só, desenvolvimento de carreira. Consultorias também são ótimos impulsionadores de carreiras. Em geral, eles exigem dedicação, tempo e estudos.
Então, o que eu quis trazer de consultoria aqui? Se você está trabalhando numa consultoria, normalmente você está sendo exigido mais do que até dentro de associação, principalmente dentro do institucional. Você está em consultoria, você está sendo exigido muito mais. Eu sempre faço o exemplo da PSR. Na PSR, se o cara tem mestrado, ele tem que fazer doutorado. Se ele não tem, ele tem que estar fazendo mestrado. Se ele não tem doutorado, ele tem que fazer pós-doutorado. Não, a PSR acho que não tem nenhum que não trabalhe, que se não estiver sendo mestrando, se não é mestrado, é mestrando, né? Que é quase que uma exigência lá. Então, não adianta, se eu não gosto de estudar, eu querer trabalhar na PSR, né? E também não é um campo que tem, assim, muitas áreas de trabalho, apesar de estar aumentando, crescendo. A Timos cresceu pra caramba, está contratando gente pra caramba aí, né? Mas você tem que entender quais são, né? E tem empresas mais novas aí, tem empresas pequenas que eu coloquei aí que estão crescendo, porque eu quis trazer o exemplo de empresas que têm espaço para você ir trabalhar no começo dela. Essa é outra coisa gostosa. Você trabalha no começo, você entra ali, se aproxima e acaba trabalhando. No começo você vê o crescimento dela, você vê ela crescendo. Tá aqui exemplos aqui do meu lado aqui que sabem disso e vivem isso aí, né? Ver a empresa crescendo é muito bacana, né? Tipo de remuneração, salário fixo mais PLR, e as que estão crescendo ainda tem aí os seus equilíbrios ali, os seus contratempos podem ter para dar uma melhorada, né? Mas, em geral, principalmente quando já estão consolidadas, tem uns bons níveis de remuneração. É óbvio, você está exigindo que o cara se dedique, estude, etc. Você vai ter que pagar bem para isso, senão outras pessoas vão ir buscá-los de fora. A gente não está falando aqui das concorrências, né? E é bom ser, não sei nem se existe um termo, ser concorrido, né? As pessoas concorrerem por você, isso eu acho que é um dos objetivos na sua carreira. Pode ser um dos objetivos da sua carreira, que as empresas estejam procurando por mim e não eu procurando pelas empresas, né? Tem boas oportunidades de crescimento na renda. Também, se você se destaca muito ali, você consegue às vezes pegar mais trabalhos focados e você consegue aumentar a sua renda ali também de uma forma mais rapidamente do que aquela só pelo tempo, como era antigamente, né? As empresas são privadas, na sua maioria, acho que todas são privadas com fins lucrativos, né? Tem algumas empresas que não estão privadas, acho que lá no Rio, coisa assim. E o propósito de desenvolvimento é trabalhar para o setor, trabalhar para outras empresas, né? Desenvolver, ter um crescimento técnico e contribuição ao desenvolvimento de negócio. Acho que não mudou muito ali o propósito de desenvolvimento. Mas a consultoria é um mercado que está crescendo cada vez mais e se você gosta, tem que ficar de olho. Se você gosta de estudar, gosta de se aprofundar tecnicamente, é um bom mercado para ficar de olho e conhecer cada uma dessas empresas e todas as outras que podem estar vindo, surgindo aí, ok? Ah, sim, a Fabíola já falou. Vamos colocar aqui consultorias barras advocacias, que é ir para um público que é mais advogado, né? E eu cunho um termo há muito tempo, que é o engenhogado, né? Porque muita gente vinha perguntar se eu era advogado. Eu falei, não, eu nunca fiz direito, não sou advogado. É que eu trabalhava com regulatório, então eu fiquei meio engenhogado. Então, eu acho que na advocacia, seja um engenhogado. Conheça não de engenharia exatamente, mas de energia, de setor elétrico, e seja um advogado, né? Ou seja um advogado e conheça de engenharia, que você vai ter esse meio termo para as duas coisas aqui. Não vai mudar muita coisa aqui, talvez mude bastante no salário, e aí o setor de advocacia tem salários muito bons quando se tem sucesso. E quando não se não tem, muita gente amarga. É a mesma coisa da pinga e dos tombos. Na advocacia, bastante. Quando você tem sucesso, ganham muito bem. E a gente olha sempre esses. Agora, aqueles que não têm, amargam para passar o dia a dia, né? Eu acho que ali na remuneração vale a pena falar que tem oportunidade de você virar sócio, né? Por exemplo, aqui na F7 é o caso, né? Então a gente realmente tem uma política bem agressiva em relação a colocar as pessoas como sócio dentro da empresa. E isso significa você estar mais próximo, né, das decisões, de colaborar, de colocar os projetos para dentro. Claro que em consultorias maiores isso fica mais difícil, mas em advocacia também é muito comum, né, você ter esse tipo de estrutura de remuneração, né, de sócio, que eles dizem que é o sócio de capital ou o sócio de serviços, né? Então, o sócio de capital é aquele que, de fato, colocou o capital, né? Que tem ali toda a estrutura, o escritório, enfim, e o sócio de serviço é aquele que divide os rendimentos dos projetos, né? Então, acho que isso é uma coisa bem comum
você poder participar mais como sócio de serviços dentro que é o caso, né, da F7, é exatamente isso. Então, eu acho que isso é bem interessante também. E, e também dizer que, por exemplo, cada tipo de consultoria, por incrível que pareça, elas também têm as suas especificidades. Por exemplo, a TR é uma consultoria voltada para a distribuição, principalmente, Uhum. né? Tem a consultoria também, a consultoria do Tiago Barros e da Natália Adas, né? Que é uma consultoria que faz muito trabalho em transmissão, também o Uhum. de distribuição também. Então, assim, tem algumas consultorias que são mais de negócios regulados, distribuição e transmissão, não significa que elas não façam, mas elas têm mais tradição nisso, né? Que é a Regi, né? Que é a empresa deles, tem outras empresas que fazem trabalhos mais gerais, né? Então, acho que tem isso também que é legal. Por exemplo, a VAT Capital, que é do nosso professor Tobias, faz mais análise econômico-financeira, né? Então, é bem uma casa bem voltada para análise econômico-financeira de projetos de geração. Então, acho que isso também é legal, você entender que né, aí tem vários Uhum. detalhezinhos que também para depois investigar, né? Mas eu acho que você pontuou muito bem, esses elementos, eles são transversais a todas elas, né? Esses aqui são os comuns. E você me lembrou uma coisa, Fabiola, que eu, uma vez, antes de eu entrar, acho que na CCE, eu estava com uma oportunidade, uma das Big Four, qual que é? A Ernst Young, não lembro se era a Ernst Young, uma das Big Fours, e ela estava com uma área de energia. E eu fui lá para fazer uma entrevista para lá, e eu estava com o processo da CCE, já estava quase fechado, mas eu fui fazer a entrevista lá. E a entrevista foi ótima, eu estava super animado, até que o chefão saiu da sala, porque ele tinha algum compromisso, e eu fiquei com um cara que seria meu par, digamos assim. Ele falou: não, vai ser muito legal se você vier para cá, que aqui a gente trabalha para caramba, mas a gente ganha bem. A gente trabalha para caramba, mas ganha bem. Aí eu fiquei perguntando para ele, ele falou assim: olha, tem vezes que eu fico 15, 20 dias sem ver minha família, porque a gente sai para um projeto assim, porque a gente sai para o outro, e eu acordo, tem dias que eu fico aqui até de madrugada e não sei o quê. Eu olhei e falei, saí de lá e pensei, falei, cara, eu não quero trabalhar aqui. Eu tô no momento, tava com um filho pequeno, tal, tô no momento que eu não quero isso, eu não quero ficar longe da minha família. Não tem jeito. Aí eu acabei não aceitando ir para lá. A CCE já estava caminhando, eu entrei na CCE, na assessoria da diretoria que tinha naquela época, né, antes de mudar um pouco lá dentro da estrutura. E pouco tempo depois o cara me ligou: não, você vai para a CCE está fechando, então não sei o quê. Não, não é a CCE de produtos eletrônicos, é a CCE do setor elétrico. Ah, bom, tá bom. E acabei não indo para lá. E olha só, eu não fui porque não batia com as minhas coisas que eu queria. Trabalhar para, ia ganhar bem, mas ia trabalhar para caramba. Não era o momento meu, não era o que eu queria. Então você tem que olhar isso. Isso até traz uma outra coisa. Olhe isso nas entrevistas também. A entrevista não é só responder pergunta, faça pergunta. Veja se bate com o que você quer. Né? Depois você entra e fica desesperado. Diga, Nath. Tenho vários complementos em relação ao que vocês falaram por último. A Fabi comentou, né, dos diversos tipos de consultoria, e é legal saber que também tem diversos tipos de escritórios de advocacia. Então, se você é a pessoa que quer trabalhar lá com contencioso, entrando com ação judicial, primeiro, você vai ter muito motivo para ação judicial no setor elétrico. Então, é uma possibilidade, sim, mas também tem os escritórios que trabalham com esse serviço de consultoria regulatória. Ah, vai fazer um parecer para embasar algum pedido para ANEEL ou para outro local. Essa foi uma das coisas. O Rodolfo falou sobre as consultorias Big Four, né? Eu tinha, só para vocês terem a ideia do que, como que é um mundo completamente diferente. Eu treinava com uma trainee, eu treinava cross, academia, com uma trainee de uma dessas, e a aula era de 6 às 7 da manhã, 7h15, tipo, depois do banho dela, chegava o motorista da empresa, trainee a menina, ela não era nem, tipo, diretora, chegava o motorista para levá-la para comprar o café da manhã dela na padaria e depois levá-la para o trabalho. Era esse nível, assim, mas pra vocês verem que é para garantir o tempo, a hora dela ali dentro do escritório também, né? É outro nível, assim, eu lembro que eu fiquei super impressionada. Rodolfo, tinha mais coisa, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu comento. Perfeito, a qualquer momento, você sabe, né? Tá? Então, consultorias barra advocacias, depois a gente complementa aqui na apresentação.
Essa parte eu trouxe mais complementar, porque às vezes a gente acaba esquecendo, mas tem muita gente que pode entrar no setor por esse lado, que é a parte de engenharias, equipamentos, a parte de suporte mais técnico mesmo, né? WEG, ABB, GE, Siemens, Schneider, e várias outras empresas, a Luz, a Engevix, tem várias empresas, Promon é muito forte aí, tem gente aí que está relacionado com o setor elétrico, mas um pouco mais essa está um pouco mesmo do lado ali. E se você tem conhecimento do setor, você vai se destacar bastante lá, né? E eu tenho certeza que isso aqui também pode ajudar bastante. Então, ela é um lugar mais geral, mais padronizado, sim, mas tem muita coisa do setor elétrico ali que pode ajudar bastante, porque eles estão bastante envolvidos no setor elétrico, né? Tem um bom desenvolvimento de conhecimentos técnicos, você tem possibilidade de trabalhar com inovação, né? E aí, se você tem trabalho de equipamento técnico lá e tem conhecimento do setor, você junta essas duas coisas para trazer inovação de uma forma muito bacana. O tipo de salário, aí é salário mais PLR, e já está dentro mais do padrão do mercado geral, já te passo, Nati, mais dentro do padrão do mercado geral. As empresas são empresas privadas, com fins lucrativos, tem negócios tradicionais mais tradicionais, estáveis, com crescimento mais normal, ela não dá muito picos, etc., né? E tem uma contribuição ali para desenvolvimento de negócios e crescimentos técnicos, tá? É só trazer mais alguns comentários dessa área aqui, que às vezes não está muito, pelo menos no meu foco, não estava muito, até que eu fui dentro do escritório da Schneider um dia aí fazer um evento de startup, que eu não coloquei aqui nessas apresentações aqui. Ainda não é muito. A gente pode pensar em colocar alguma coisa de startup aqui depois também. Diga, Nath. É um projeto que a gente tem para o ano que vem, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais sobre a rede. É começar a trazer essas questões materiais do setor, tipo equipamentos, né? Implantação de usina, essas coisas de usina, de transmissão, de toda essa parte física do setor. Hoje, a rede trabalha com o intangível, tipo, com mercado e regulação, você não toca nisso, né? Mas ano que vem a gente vai começar a conseguir dar mais suporte aí para as pessoas que querem trabalhar nessa parte de equipamento, de implantação, que vai para o mundo físico também. Ótimo, olha só. Serviços especializados, quem são? Eu coloquei aqui essas duas aqui, BBCE e N5X, que são bem especializados, né, que estão na comercialização agora. A N5X está crescendo, contratou bastante gente, e outras empresas aqui, né, Risk3, Decide, TempoOK, Ampere, Thunder, Zeus, LED Energy. Cometi um ato falho gigantesco aqui. Primeiros serviços especializados que eu vou colocar aqui é a Red Energia, que é na parte de educação, né? Então, estava tão com a Red o tempo todo na cabeça que eu cometi esse ato falho. Vocês me perdoem, eu aceito umas chibatadas, tá? Para me perdoar aqui. Mas eu colocaria como serviços especializados e especializados em educação, tá? E com certeza vocês estão disparados aí com uma melhor. Onde tem uma quantidade, eu acho que mais restrita de vagas, não é uma quantidade assim absurda de vagas nesses serviços especializados, né? Porque eles acabam sendo empresas mais enxutas do que todos os outros que a gente viu até aqui antes. Mas tem empresas privadas em expansão, então pode estar abrindo bastante espaço aí. Tipo de remuneração, eu acredito que é salário fixo mais PLR, com nível de remuneração variados, às vezes melhor, às vezes pior, e possibilidade de bônus, sim. Até vou acrescentar aqui a sugestão da Fabíola de bônus, com até vir a ser sócio também, tanto lá quanto aqui nos serviços especializados, né? Acho que é uma boa parceria e tal, somente das que estão em desenvolvimento, né? Tipo de empresa, tiveram origem do empreendedorismo de profissionais com experiência. Acho que essa é que é o toque desses serviços especializados, como o próprio nome está dizendo, é especializado, né? Você tem aí Tempo OK se destacando na parte de middle, né? Você tem Ampere também, você tem várias outras aí que se destacam na parte de middle, de projeção de clima, né? Você tem a Thunders e Zeus fazendo a parte de gestão de portfólio das comercializadoras, bem especializadas. Inclusive, muitas delas nasceram de dentro de outras empresas, né? O Zeus nasceu dentro da Capitale, né? Acho que a Ampere nasceu de dentro da IDP, o pessoal que trabalhava lá. E assim, a gente vai tendo muitas coisas desse tipo, né? E aqui que você quer trabalhar para o setor mais específico,
você vai ter contribuição para desenvolvimento de negócios e busca aprender a empreender, né, a desenvolver empresas e negócios. Então, aqui é o caminho também, se você quer trabalhar aqui, é o caminho para você também aprender mais a ser empreendedor das suas coisas, tá? Algum comentário, gente? Diga, Nath. Aí eu tenho um. Gente, Claro. a Red tem um posicionamento assim bem forte em relação ao pessoal que quer empreender muito cedo. Tipo, não existe isso, gente. Tipo, vão aprender, vão encher a mochilinha, tipo, setor elétrico não é fácil. Se vocês estiverem achando simples, vocês precisam estudar para ver que não é simples, vocês estão sabendo pouco. Então, assim, a gente não fala sobre empreender, não estimula justamente por saber que o setor é extremamente complexo e são necessários. Ó, a Fabi esperou 30 anos para empreender, né, Fabi? E então, assim, fica uma referência para vocês aí do, da, da, da bagagem que tem que ter mesmo para conseguir empreender com segurança, né? Fazer o serviço bem feito, as análises bem feitas. É E isso. lembrando, né, Nath, que empreender não é só você entender tecnicamente daquilo que você está oferecendo para o mercado, tem todo diria, tem muitas coisas, né? Tipo tributário, financeiro, contabilidade, gestão do fluxo de caixa, marketing, gestão de, né, é muita coisa, a parte de TI, né, a tecnologia por trás, sistemas. Então, assim, a parte técnica acredite, a parte mais fácil, e mesmo assim ela não é fácil. Sim, e se vocês forem procurar sócios, quando forem procurar, peguem sócios que se complementem, porque se eu fosse o financeiro da Rede, não ia ter Rede. Ou se eu fosse o TI da Rede, também não ia ter Rede, não ia ter plataforma, ia ser uma coisa etérea, assim. Então, assim, procurem pessoas que te complementam daqui a 20 anos, quando vocês estiverem bem formados para empreender. Olha, eu digo essa parte de empreender. Eu tive uma época numa consultoria antes de entrar na CCE e não foi, não aconteceu, né? A gente trabalhava com low code, que nem tinha esse termo na época, acho que a gente estava um pouco adiantado e não aconteceu. Então eu fiquei 1 ano e meio nela e uma história na minha carreira que diz assim, não deu tão certo, aprendi bastante, mas não deu certo porque exatamente essas coisas todas de empreender. Ainda assim, eu ainda sou fã do empreendedorismo, mas no momento certo, como disse a Nath. Tanto é que o próximo slide eu coloquei o empreendedor, quem são? Você, né? Desenvolvimento de carreira, quem gosta de emoções. Então, eu acho que a Nath, vocês estão falando isso mesmo, quem gosta de emoções. Tipo de remuneração é bastante variável, quer dizer, de zero a negativo, facilmente, há muito dinheiro, né? É mais fácil de zero a negativo, né? Não tem jeito. Tipo de empresa, são todas em desenvolvimento sempre, mesmo depois, acho que só vão ser consolidadas em 2 momentos, né? Quando espero que aconteça para o menor número de pessoas, quando falir ou quando vender, ou em 3, quando falir, quando vender ou quando passar para os herdeiros, né? Então, fora isso, já está sempre em desenvolvimento, né? Quem está empreendendo está sempre em desenvolvimento. E o propósito de ver quem gosta de empreender mesmo. Então, se você gosta de empreender, se é o seu caso, sim, vá, mas se prepare, saiba que vai ter emoções, siga todos os conselhos que a Nath falou aí, né? Se prepare bem para não ter problema e estude também além do que você tem já de estudo, já numa parte em qualquer outra área aí, tá? Se a gente fica sem dormir quando está no trade, no empreendedorismo você fica muito mais sem dormir, né? E é um sem dormir diferente, vamos dizer assim, tá? Ok? Não, pode continuar, depois eu complemento. Não, Empolguei. aqui já tá ok. Era isso que eu queria falar do empreender aqui, que eu queria deixar essa parte aí, pois aí as pessoas aí. Diga, Para o Nath. pessoal visualizar o que que é o perrengue do empreendimento, do empreendedor, né? A gente dormiu ontem super tranquila, felicíssimas, porque hoje é o aniversário da Red, 3 anos. O que que é o principal, talvez quase que único produto da Red, né? A plataforma. Quem estava fora do ar hoje de manhã? A plataforma. Gente, sem a plataforma, a Red não existe, né? Existe o Instagram, o podcast, mas assim, a Red estava fora do ar.
Então a gente tem, graças a Deus, alguém que gosta dessa parte de TI, né, Beca? Que foi lá resolver. Excelente. E é muita parceria no empreendedorismo também. Não faça nada sozinho, faça muita parceria. E nessa linha aqui de empreendedor, tem um conteúdo gratuito de uma masterclass que eu dei lá para o pessoal de Portugal sobre empreendedorismo, que eu falo um pouco sobre isso. Então, eu já dei essa aula várias vezes, em várias situações, acho que umas 5 vezes, mas ela tem, acho que 1 ou 2 versões no YouTube. Carreira e empreendedorismo, que eu falo um pouco sobre tudo isso aqui que Rodolfo falou também, acho que complementa bem essa parte final aqui do Rodolfo. Bem. Bom, dá para ver que eu gastei muito mais tempo do que vocês me deram. Obrigado até por dar esse tempo aqui para a gente. Hoje é dia de comemoração, né? Tamo junto. Eu liguei para a Fabíola e falei, vamos encontrar aqui em São Paulo. Não, mas eu estou em Florianópolis, que piena, senão eu não encontrava. E a Nath, já está em Brasília. Eu falei, caramba, tem comemoração online? Vocês tinham que estar fazendo hoje um jantar de comemoração aí com todo mundo aí, com toda a comunidade, né? Fica a dica aí, fica a dica. Mas o que eu queria deixar aqui o próximo slide é só um agradecimento, eu vou passar rapidinho, mas antes de ir para os próximos slides, eu acho que a gente pode complementar, eu vou complementar a apresentação com todas as dicas que vocês, valiosas que a gente teve aqui durante o dia de hoje. A minha ideia, quando eu trouxe isso aqui, não é esgotar o assunto, porque eu acho que isso seria impossível, teria que ter muito, 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 muito mais aulas, né? Então, é exatamente dar o caminho das pedras para que você vá descobrir mais coisas e o principal de tudo, você é o principal de tudo isso. Aqui é para você conhecer o ambiente, você conhecer aonde você está indo, mas você é que faz a diferença, é que vai conseguir chegar onde você quer. Primeiro, saiba onde você está, depois saiba para onde você quer ir, e por final você vai descobrir o como e aonde você vai, né? Mas você tem que saber primeiro conhecer você, para depois ir saber onde você quer ir. E para finalizar, eu deixo meus contatos aí, né? Os meus trabalhos de consultoria, cursos em companies e cursos aqui na Red, esse a gente já faz aqui já. E a mentoria de carreira, que eu deixo só como final aqui, que aí, junto com a Red, que eu quero que as pessoas cada vez mais entrem na Red e participem pelo valor que ela traz, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu sei que a pessoa aqui dentro vai conseguir ter retorno em tudo que ela investir aqui dentro da Red. E aí, quem me procurar e falar, olha, eu sou aluno da Red, vai ter 10% de desconto no meu plano de mentoria, que são 10 sessões, é alguma coisa que tem um início, um começo e um fim, e depois a gente fica parceiro para o resto da vida, tá? Mas a gente tem, aí fica aí essa parceria aí, para firmar a parceria com a Red e com todos vocês que estão aí nesse caminho aí de procurar evoluir na carreira a todo momento, tá? Queria agradecer enormemente a todos vocês da Red Energia e pela essa parceria nesse tempo todo aí, que continue por mais tempo, e aparecendo para todos que estão assistindo aqui ao vivo e todos que estão escutando depois aí num outro momento aí. Agradecer a todos aí. Muito obrigado, gente. A gente que agradece, Rodolfo. Você já é patrimônio da escola, né? Já tem vários cursos, já tem várias masterclasses, então a gente só tem a agradecer, riquíssimo aqui, vários comentários aqui no chat agradecendo também, parabenizando a Red pelo 3º ano. E, Nath, vou deixar a palavra aí final para você. Ai, gente. Não, que eu já me emocionei, eu sonhei, inclusive, com o aniversário que contava. Porque, assim, a Red, ela veio de um... Ela é o espelho de um curso de marketing, né? A ideia veio de um curso de marketing que a gente fez. E eu sonhei que eu encontrava o dono desse curso de marketing e falava, olha, é a empresa que a gente criou, baseado na sua, está fazendo 3 anos, e 3 anos sem concorrente. E, gente... É muito lindo isso, para vocês verem o que é empreender também, né? Tipo, não ter concorrente em 3 anos é uma coisa, prova o nosso valor e prova também é, a complexidade do que a rede é hoje. Porque hoje ela não é só uma plataforma, só uma escola. Cara, a gente traz os melhores especialistas nos temas mais quentes para dar aula para vocês ao vivo, depois deixa gravado. É um conteúdo que cresce, que a gente não dá conta de acompanhar. Eu que faço os posts, eu não dou conta de postar tudo que sai. Então, assim, isso eu acredito muito fortemente que a rede é o único atalho que pode existir na carreira, não porque vai ser rápido nem fácil, mas assim, que vai te economizar um tempo de pesquisar em fontes que
que não são confiáveis, vai te dar um tempo, vai evitar que você gaste dinheiro com cursos que nem sabem os problemas que a gente está resolvendo. É tão especializado o conhecimento do setor elétrico que nem o chat GPT, nem o Gemini ainda entenderam. Tá, coitado. Tanto é que eu brinco que o setor elétrico tem a primeira frase, a primeira linha, né? O primeiro linha do setor elétrico é: para que simplificar se a gente pode complicar? O setor elétrico foi construído meio que em cima dessa frase. Então, a Red veio dizer assim, tá, é complicado, mas a gente explica, né? Com os melhores profissionais que a gente admira muito e que sempre quis oferecer para os nossos alunos, que são um grupo de pessoas que a gente também admira muito. A gente morre de orgulho de quem assina, de quem estuda com a Red, porque a gente sabe que é um profissional diferenciado. Acho que de palavras finais pode ser isso, Fábio? Então, tá. É isso. Sejam muito bem-vindos. A Rede é uma família, gente. Vocês vão ver no grupo da comunidade, no grupo de WhatsApp, que o pessoal marca encontros nas cidades. Não vai ninguém do time em si da Rede, que a gente mora em outros lugares, mas eles se encontram, mandam fotos, se encontram nos eventos, se ajudam com perguntas que a resposta custaria 100 mil reais se fosse numa consultoria formal. Então, assim, estejam lá, que é o lugar. Obrigada, gente. Um beijo e partiu celebrar aí os 3 anos de rede. Com 3% de desconto. Tô brincando. Um beijo, até a próxima. Muito obrigada, Mas, pessoal. pessoal, Tchau, muito obrigado. tchau. Foi Obrigada, um gente. prazer Parabéns, pelos 3 Rodolfo. anos da Foi Red. excelente a aula. Obrigada. Muito bom. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.